Opa, ô Popinha. E aí, meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bom, meus filhos? Comenta aí que eu quero saber. Ai, mais uma obra daquelas que vocês estão ligados naquele naipe, né? E bora pra obra. A nossa obra começa com uma jovem com olhar repleto de alegria e energia pressionando um botão em uma tela. O mais eficaz sistema de simpatia tinha sido ativado para buscar o seu mestre Winking. A garota ainda deixou claro que a decisão já estava tomada. Agora, o rapaz estava condenado a ser feliz. Que condenação ruim, né? Mas ele não tinha escolha não. No presente momento, nosso protagonista estava tentando entregar um presente à sua amiga. Acontece que a garota apenas repetiu dizendo que ele não a seguia porque essa não era a primeira vez que eles se despediam para sempre. Ou seja, o cara ficava no pé dela igual um chulé. O prota, com a voz meio embargada e com aquela vontade clássica de chorar, pediu para ser ouvido. Ele queria pelo menos uma chance. Tentou, lutou, fez tudo o que valia a pena, mas ela permaneceu firme na decisão. Os dois não estavam no mesmo caminho, na mesma sintonia, e nem mesmo uma justificativa seria suficiente quando os destinos não se alinham. Não dá, né, prota? Segue seu rumo, meu filho. Com a cabeça baixa, ele buscava entender os motivos, afinal ele chegou a entrar para a academia tentando equilibrar os estudos com o trabalho, sonhando com um futuro de conquistas para que superassem os próprios desejos juntos, né, rapaziada? Mas a moça apenas olhava com dureza, como se soubesse exatamente o que ele estava tentando descobrir, mesmo que ele não conseguisse compreender. Então ela declarou que Van Juan estava de volta. Xumin nunca representou mais do que um conforto para ela, além de ser alguém bom e confiável, mas não era amável. A amiga apoiou em tempos difíceis, mas para ela, o prota não era nada mais do que um passatempo, coisa assim. Apenas Van Juan residia verdadeiramente no seu coração. Vocês vão ver já quem que é esse maluco, tá? E ela estava convicta de que se afastar do prota era a escolha mais acertada para ambos. O nosso herói, como uma vez, meio tristinho, não conseguia aceitar porque 2 anos ele estava do lado dela ali. Fez tudo com sinceridade, com amor, acreditando que a bondade conseguiria aquecer o frio que envolvia o coraçãozinho de gelo dela. E desesperado, o prota levantou a cabeça gritando que ele havia largado os estudos, trabalhando meio período e até atendido a todos os caprichos dela, fazia todas as vontades da garota. O protagonista então lembrou que Van Juan não havia feito nada pela garota, apenas trouxe sofrimento, lágrimas e foi por causa dele que acabou no hospital. O prota, por outro lado, nunca havia nem abandonado ela. Permaneceu ao lado dela, cuidou, fez tudo ao seu alcance para ajudar ela a se reerguer. E de repente ela se aproximou e com a maior força deu um tapão no rosto do prota, exigindo que ele calasse a boca de uma vez por todas. A garota exigiu que ele não falasse mal do namorado dela, pois ao lado de Xumin, ela sentia que não conseguia nem respirar livremente ou sequer ser quem ela realmente era. O protagonista se abaixou com lentidão para pegar no chão o presente que havia preparado com esperança e o coração trêmulo. Admitiu que não sabia usar palavras bonitas, mas implorava para que ela não deixasse. Afinal, reconhecia que a culpa era tudo dele por ser um fracassado. Acabou que no fim, a garota bateu na mão do prota, deixando o coitado a ver navios com o seu celularzinho quebrado, que era o presente que ele tinha preparado para a coitada. Coitada havia suado tanto para comprar aquele celular e ainda disse que nunca mais queria ver o prota. Assim que ela entrou no carro, o canalha que estava com ela disse para não se preocupar com aquele nojentinho ali, pois ele iria levá-la para o melhor restaurante de todos e em si ela esqueceria desse mequetrefe. Enquanto isso, o prota estava na pior, rapaziada. E para deixar ele ainda pior, 2 garotas passaram por ali e reconheceram o nosso herói, como o garoto nerdola da faculdade que abandonou os estudos para entregar comida só para agradar uma garota, ou seja, um famoso pau mandado. E ainda debocham do coitado, dizendo que não sabiam quem é que ficaria com um lixão daqueles ali. Que sacanagem, velho. Elas ainda saem dizendo que ele não é só o mais fracassador de todos, como também é o mais chifrudo. Tá, isso agora foi desnecessário. Nosso coitado tava ali se remoendo, dizendo a si mesmo que não era possível que ele fosse tão idiota, que a sua vida era tão podre desse jeito. Até que em algum momento uma mensagem surgiu na sua mente, sabe-se lá dizer o quê? Para ele, dizendo que o anfitrião fora encontrado e finalmente o sistema havia sido ativado com sucesso. É claro que o nosso herói se alegrou muito e com isso, uma garota formosa do sistema diz ao prota que o sistema vinculava a força externa e ainda a vinculação havia sido bem sucedida. O coitado ainda estava se perguntando se por algum acaso tinha ficado doente, demente ou estava delirando depois do trauma que ele teve. A garota do sistema diz que todos os direitos simpáticos haviam sido ativados. Enfim, a vinculação estava finalizada. O jovem ficou paralisado, sem saber o que pensar e não compreendia o que eram exatamente esses tais direitos abrangentes, nem até que ponto eles poderiam ser utilizados. Ele tava... Bom, chegou agora, né, prota? Também se acalma aí que você já vai saber, pô. Ele disse que o dinheiro envolvido era de caráter compreensível, um valor destinado exclusivamente aos gastos com as deusas. Vocês vão entender. Tudo aquilo soava como um completo absurdo pro prota,
Prota e um zumbidinho invadiu seus ouvidos. Ele não conseguia contar quantos zeros apareciam naquele valor. Em toda a sua vida ele jamais tinha visto tanta grana, nem mesmo nos jogos que envolviam dinheirinho assim, sabe? Parecendo eu no Sea of Thieves, o pai tá milionário, bebê. A quantia que aparecia ali era superior a qualquer coisa que ele já tivesse sequer imaginado. O sistema ainda acrescentou que as ferramentas simpáticas só se ativam quando estavam servindo a deusas. Ou seja, vocês vão ver. O jovem observava com satisfação enquanto com os dedos trêmulos pressionava os botões necessários. A garota do sistema ainda lembrou que caso o dono realizasse um contra-ataque bem sucedido, a deusa se tornaria o seu símbolo. Nesse caso, o acesso mudaria por completo. Todos os gastos anteriores seriam devolvidos a ele e se tornariam seus bens pessoais. Xiumin refletia que então, se tudo fosse feito corretamente, aqueles recursos então poderiam ser convertidos em grana, dinheirinho, doletas. O sistema confirmou com a maior facilidade que as configurações eram bastante claras e que caso não houvesse dúvidas, poderia abrir um cartão ali mesmo diante dele. O processo já estava em andamento. O valor das despesas foi determinado e não havia como voltar atrás agora. Uma notificação surgiu na tela para encontrar uma deusa. O problema era que o Prota só conhecia uma, aquela menina que meteu o pé no bumbum dele agora há pouco. Foi nesse momento que uma nova tarefa de entrega chegou. Um pedido havia sido emitido e ele precisava ser cumprido em apenas 15 minutinhos. Eram encomendas entregues por correio. O rapaz abriu os detalhes do pedido e o cliente havia selecionado um conjunto totalmente absurdo, mas que custava mais de 200 pilas. Ao ver o valor, ele quase gemeu de dor. Ele não tinha dinheiro nem para si, mas mesmo assim estava prestes a gastar uma grana com alguém que ele nem conhecia, nunca tinha visto na vida. O protagonista analisou a situação, ele nem mesmo tinha carro. A loja mais próxima ficava longe e o tempo era quase que inexistente. Ainda assim, não havia alternativa nenhuma. Se ele não entregasse dentro do prazo, seria multado, e a sua nota poderia até ser rebaixada. Então o jovem correu, torcendo para que o cliente fosse apenas um estudante comum e não uma deusa mimada do caos que ele precisasse gastar uma nota. Sem fôlego e com um certo desapego, mais tarde ele acabou finalmente chegando ao endereço correto e fez a ligação para confirmar a entrega. Enquanto isso, a garota conversava alegremente com uma amiga, celebrando o fato de finalmente ter entregue aquelas longas máscaras e se oferecendo para sair e se divertir um pouco. A amiga Canancian se desculpou recusando o convite, pois o cara havia comprado ingressos para um filme de ação, cara, que ela saía, né? E eles não se viam há 3 dias. Era muito tempo. Ô, minha filha, tá carente, é? Xiao Xiao piscou em resposta, achando que sua amiga estava deixando de existir no momento em que trocava amizade pelo namoro. Parece alguém que eu conheço, ô tio Beco. O seu humor piorou drasticamente. Ela havia feito planos para aquela noite e agora tudo que parecia ter desmoronado era uma grande decepção. A garota se questionava se ainda valeria a pena oferecer Tian Yuan a chance de desistir e a situação era bem desconfortável, mas havia certo potencial envolvido. Enquanto isso, o Prota, ainda ofegante, coitado, chegou com a entrega informando que as máscaras não eram necessárias. Disse que havia comprado similares. O rapaz explicou que se fosse atrás do produto original levaria tempo demais, então optou por uma alternativa mais acessível. Xiao Xiao reagiu de imediato, irritada, dizendo que ele era um sujeito rústico que não sabia nem escolher cosméticos e tirou a sacola do chão com maior desprezo e falta de respeito. Foi direta ainda, não iria aceitar aquilo e o entregador deveria retornar imediatamente para buscar exatamente o que ela pediu. O Prota, tentando manter a compostura, lembrou que a lista de exigências dela era irreal. Comentou que os itens requisitados eram vendidos muito além daquela região e ainda acrescentou que até mesmo aquelas máscaras compradas já haviam custado mais do que o esperado. Mesmo assim, a garota respondeu com deboche, alegando que aquelas máscaras poderiam ser encontradas ali por perto. Diz que ele claramente quis economizar, sacrificando até a qualidade, provavelmente por ser um cara pão duro, mão de vaca, muquirana. O rapaz rebateu, dizendo que se o cliente não estivesse satisfeito com o seu trabalho, ele tinha total liberdade para recusá-lo naquele momento e seguir a vida. Xiao Xiao sorriu de uma forma gélida, insinuando que aquele tipo de lixo só poderia encantar uma namorada igualmente pobre do nível dele. Foi então que o sistema enviou uma notificação. Com 90% de simpatia, o objetivo seria convertido em sintoma, reembolso e também pontos. Além disso, o sistema informou que haviam sido concedidos 5 pontos de talento que poderiam ser investidos em força, inteligência ou até mesmo condicionamento físico. A garota, visivelmente contrariada, declarou que não pretendia perder o seu tempo com alguém como o protagonista. No entanto, em um movimento súbito, a simpatia registrou um aumento de 2% e apenas 1 segundo depois, saltou para um crescimento impressionante, sem precedente de 62%. Animada, a amiga sugeriu comprar a mesma máscara, contanto que Xiao Xiao ficasse satisfeita com os esforços do Prota. Se o resultado fosse realmente muito bom, ela poderia deixar uma avaliação positiva e até mesmo mencioná-lo nas suas notas. Xiao Xiao ponderou que a manhã chegou cedo e o clima estava assim, então por que é que não deveria se divertir um pouco com aquele cara tão ingênuo? O dia ainda estava apenas começando e com isso tudo parecia possível. Não demorou muito para que ela aceitasse a ideia e assim eles finalmente chegaram ao shopping. O Prota apontou para uma das máscaras mais caras e sofisticadas expostas na vitrine. Curioso, ainda perguntou o valor. A vendedora, sorridente, informou que, embora estivessem em uma filial, aqueles produtos estavam em alta. Acrescentou que as máscaras daquela marca eram as favoritas das celebridades e que
que ela era uma cópia rara e de valor estimado. Xiumin, com a maior segurança, afirmou que levaria tudo o que fosse possível com dinheiro disponível, pois agora sua situação estava completamente sob controle. A garota Xiao estreitou os olhos intrigada, pois o rapaz parecia familiar. Provavelmente ele era o mesmo estudante que ela já havia visto trabalhando, entregando comida. A vendedora explicou que produtos daquele tipo não eram armazenados nas vitrines, mas sim em caixas personalizadas da própria marca. O rapaz deu de ombros, dizendo que não se importava com as caixas, pediu que pegassem tudo sem nem se preocupar em contar as unidades. Realizou o pagamento imediatamente com cartão e em questão de segundos a quantia de pasminha aí, rapaziada, segurando a cadeira para não cair, 58 mil pilas foi debitado com sucesso do saldo. Tudo se deu de uma forma quase que instantânea. A atendente confirmou, dizendo que o voucher de participação já estava registrado no nome da moça e que os produtos seriam entregues um pouco mais tarde. Xiumin ainda não conseguia acreditar totalmente no que estava rolando, parece que algo havia intervindo do alto, como se alguém tivesse mexido nos fios do destino. Na tela, uma garota virtual apareceu piscando de uma maneira maliciosa e anunciando que a partir de agora o dono poderia dar uma boa relaxada e descansar um tantinho, ele merecia. O rapaz se virou para a garota, perguntando se ela estava satisfeita com tudo aquilo. Xiao Xiao respondeu que dessa vez deixaria os incidentes anteriores de lado e daria uma avaliação positiva com mais de 5 estrelas por prota. Minha filha, eu acho que isso não rola não, tá? Mais de 5 estrelas não dá. Se toca. Uma amiga animada sugeriu até concluir mais uma aposta, dessa vez com potencial para ser bem lucrativa. A garota franziu o sem, levemente desconfiada, e quis saber com clareza do que se tratava essa aposta e quais eram as condições envolvidas. O rapaz ainda propôs que ela escolhesse o que quisesse dentro do shopping. Ele compraria tudo, contanto que ela continuasse satisfeita. Em troca, ela deveria adicioná-lo ao CIP. Xiao Xiao sorriu enquanto olhava para a loja da Gucci, lembrando que já havia desejado uma daquelas bolsas há muito tempo, mas não tinha grana, não tinha condições alguma. Para surpresa, a amiga não fez objeção ao presente. O prota comentou com um sorriso que aquela ideia era excelente e perguntou como poderia se dirigir a sua bela acompanhante. Com orgulho, a garota respondeu que estudava no Instituto de Artes, mais especificamente na faculdade de Danning, e que o seu nome era Xiao Xiao. Os vendedores da loja observaram ele discretamente, desejando uma boa sorte ao casal, dizendo que ficariam felizes em recebê-los de novo. Um deles comentou baixinho com o outro que era a primeira vez que viam alguém comprar todas as máscaras do estoque, dizendo que não tinha mistério ali, e outra respondeu dizendo que aquele definitivamente era um dos caras mais endinheirados que ela viu em toda a sua vida. Enquanto isso, o prota e a garota chegaram a uma boutique. A garota observou satisfeita que estilo e a cor da nova bolsa estavam totalmente alinhados com as tendências da moda daquele ano. O protagonista sorriu, concordando que a peça combinava perfeitamente com ela, realçando ainda mais a sua beleza. A vendedora, mantendo a elegância, fez um lembrete sutil. Como a boutique era considerada de luxo, seus clientes deveriam se vestir de uma maneira apropriada. Ela pensou que aquele dia estava sendo atípico, não conseguia entender como um simples estudante, que ainda estava parecendo meio um entregador de comida, estava ali acompanhado de uma jovem tão encantadora. Ao mesmo tempo, outro casal passava pela vitrine de uma loja vizinha. A jovem olhou fixamente para uma bolsa do modelo Gold, dizendo que já ouvira falar bastante daquele lançamento e que sonhava em ter um desse em suas mãos. Wang Yuan, visivelmente desconfortável, confessou que recentemente a sua relação com o pai havia ficado estremecida e que por conta disso seu suporte financeiro fora reduzido. Agora ele precisava dar uma economizadinha. Mesmo assim, ela não desviava o olhar da bolsa reluzente na vitrine, era uma verdadeira obra de arte para a garota. O rapaz tentou contornar a situação, sugerindo que fossem a outra loja, prometendo que compraria aquele modelo em outro momento no futuro para ela. No entanto, a garota se sentiu injustamente privada, aquela marca significava muito para ela. Vai, bobão. O rapaz se acomodou em uma cadeira estofada, franziu levemente a testa e ficou se perguntando se para ela apenas os bens materiais tinham valor. No fundo, esperava que a sua parceira tivesse mais profundidade do que isso, balançando a cabeça silenciosamente, declarando para si mesmo que os seus sentimentos não estavam ligados a dinheiro e nem a demonstrações externas de status. Dentro de si, ele tinha plena convicção de que o amor verdadeiro não estava à venda e que estaria ao lado da pessoa amada mesmo com toda a riqueza desaparecendo. Nesse momento, a vendedora se dirigiu ao jovem mestre com um sorriso caloroso, expressando a sua simpatia genuína pela relação do casal. Wang Yuan, sem nenhuma hesitação, afirmou que a sua companheira certamente adoraria experimentar uma das bolsas expostas no salão. O olhar dela se iluminou mais uma vez. Sonhava com aquele modelo há muito tempo e naquele instante confiou plenamente nos sentimentos do cara. A vendedora explicou que aquela bolsa era uma peça única e disponível na loja e que por sorte ainda estava ali. Logo em seguida, uma atendente se aproximou de Xiao Xiao com uma expressão de constrangimento, informando que outro cliente havia demonstrado interesse no mesmo item. Segundo ela, o colega de trabalho também gostaria que o outro professor experimentasse a bolsa e Xiao se virou visivelmente irritada. Não havia gostado nada da sugestão de dividir o seu objeto de desejo com outra pessoa e o prota, por sua vez, refletiu com um certo calor, afinal por que justo agora e com esses dois envolvidos no mesmo tempo? A raiva começou a fervilhar dentro dele, afinal estava prestes a comprar aquela bolsa e de repente
repente surgiu uma outra pessoa, e logo quem, né, para disputar o mesmo item. Van Yuan com um tom sarcástico questionou se ele ao menos sabia o preço da bolsa e se realmente tinha como pagá-la. Em resposta, ficou curioso e acusou o prota de persegui-la de novo, dizendo que andava sem cerimônia em boutiques caras para apenas se exibir. O prota respondeu com firmeza que não estava seguindo ela, que tinha outros propósitos ali e que estavam separados e que ele tinha o direito de fazer o que bem entendesse sem dar satisfação para ninguém. Van Yuan com desespero e desprezo comentou que atualmente até presos que vivem de ração conseguem entrar nesse tipo de loja. Em seguida se voltou para a vendedora e repreendeu, dizendo que não esperava tamanho descaso vindo de uma loja de prestígio como aquela. A funcionária ficou visivelmente confusa com aquela situação, pedindo desculpas pelo mal entendido, prometendo que tomaria algumas providências. Coitada, menina não tem nada a ver com isso não, moço esquisito. Logo depois ela ainda acrescentou que pessoas como o prota não tinham direito de estar naquele ambiente e solicitou que o estudante se retirasse da boutique. Xiao, indignada, piscou os olhos cheios de fúria e exigiu que a atendente repetisse o que havia dito, mas dessa vez em voz baixa e sem rodeios. O prota, tentando evitar um confronto direto, sugeriu que deixassem a própria bolsa decidir com quem ela ficaria, como se o destino pudesse escolher. Van Yuan, com um sorriso debochado, comentou que no fim das contas era só um pedaço de couro e que não deveria custar tanto assim. A vendedora então explicou que se tratava de um modelo mais exclusivo da temporada, o último disponível. Então vocês já imaginam o preço dessa porcaria. Ela havia visitado a vitrine apenas no final de semana anterior e infelizmente reconheceu que a sua presença na boutique hoje causou um certo constrangimento e por isso estava disposto a oferecer um desconto no valor da bolsa. No entanto, Van Yuan respondeu friamente, alegando que nenhum desconto seria capaz de justificar um preço tão absurdo. Afinal, eles estavam falando de 258 mil euros. A vendedora tentou explicar que na China existem menos de 100 modelos daquele tipo, já que se trata de uma coleção limitada, um designer renomado. Você já sabe, né? Papo de vendedor. Mesmo assim, o jovem se mostrou muito irritado, dizendo que aquela situação havia arruinado seu humor, sobretudo por conta da interferência de alguém que apareceu repentinamente e estragou todo o momento. A mulher lançou um olhar hostil ao ex-companheiro, convencida de que ele estava tirando prazer no sofrimento dela, afinal, parecia ter conseguido exatamente a humilhação que queria. Porém, no instante seguinte, o jovem respirou fundo e conteve a raiva, decidindo que não iria mais se rebaixar, era hora de recuperar a sua dignidade. Então, com uma voz firme, ele se dirigiu à vendedora, informando que iria levar a bolsa e que pagaria naquele exato momento com um cartão de débito. Chumin também declarou que não tinha mais interesse em permanecer naquele lugar e assim que a compra fosse concluída, eles sairiam imediatamente. Só estavam comprando porque a sua garota estava pedindo. A atendente, percebendo a mudança repentina, alterou seu comportamento no mesmo instante. Com um sorriso, informou que o terminal de pagamento estava pronto para uso e alguns instantes depois, a transação fora finalizada com sucesso. Sem hesitação, Shuming pagou o valor total do produto. Xiao ficou visivelmente surpresa, ela não esperava tal atitude e imediatamente percebeu uma mudança drástica na percepção que tinha dele. O nível de simpatia disparou para 70%. Pela primeira vez, ela viu algo diferente naquele rapaz. Alguém que não apenas agia com confiança, mas que também exalava beleza e dignidade. Enquanto isso, Van Yuan permaneceu parado em silêncio amargo. Tudo aquilo estava provocando naquela garota um verdadeiro turbilhão de emoções. Ela sentiu um inesperado carinho pelo prota e a simpatia dela também aumentou repentinamente em 20%. Então o jovem convidou a nova acompanhante para seguir até outra boutique, dizendo que cortesia que ali claramente eles não seriam bem-vindos. A vendedora tentou até consertar a situação às pressas, pedindo desculpas, mencionando que a loja também possui uma coleção excelente de roupas masculinas. No entanto, o prota respondeu de uma forma seca e grossa que não tinha qualquer interesse nem pela loja, nem pelos vendedores. Poucos minutos depois, eles já estavam na rua e Xiao então sugeriu uma caminhada até o antiquário. E a outra garota, ainda furiosa, seguiu atrás deles, indignada com o tratamento que havia recebido. Para ela, aquilo era simplesmente ultrajante. Tentando amenizar a situação, ainda sugeriu a Van Yuan uma nova rota para a caminhada, numa tentativa desesperada de salvar o que restava da noite, mas ele interrompeu rudemente, dizendo que não estava de bom humor e que era melhor encerrarem o dia e ir embora imediatamente. Era um clima de desespero total, pois eles sequer haviam jantado e o rapaz já se virava para se afastar, encerrando a noite abruptamente. Enquanto isso, a vendedora foi até o diretor da boutique, Benny, com uma expressão um tanto quanto confusa, confessando que a princípio não havia entendido quem era aquele jovem. A chefe, com calma e experiência, respondeu que isso não era um problema. Até ela, apesar de toda a sua vivência, não havia conseguido reconhecê-lo de imediato. Ao mesmo tempo, Xiao, curiosa, se virou para o seu acompanhante, perguntando discretamente se aquela garota da loja era sua ex. Após uma breve pausa, nosso herói confirmou com serenidade que sim, era a primeira e agora estavam definitivamente separados. Sentindo-se levemente constrangido, ele pediu desculpas por qualquer desconforto causado. Xiao, por sua vez, respondeu de uma forma tranquila, sem dizer muita coisa, apenas assegurando que ele não precisava se preocupar. Afinal, era uma raridade encontrar um rapaz bom hoje em dia. Bom,
né? Se alguém não soubesse valorizar isso, o erro foi da pessoa. Ela ainda comentou que apesar de Waze estar vestido com roupas caras, não demonstrava vontade nenhuma de gastar dinheiro com ela. Na China, mesmo entre os mais ricos, a sinceridade dos sentimentos ainda era algo que se prezava. Su, tocadas pelas palavras calorosas, parou por um momento, refletindo e admitiu que depois de ouvi-las, realmente se sentia mais calma. Em seguida, sugeriu que fossem comer alguma coisa, afinal toda aquela confusão havia despertado um pouco de fome. Com um leve sorriso, Xiao Xiao comentou que agora conseguia ver no Prota muitas qualidades que jamais havia enxergado no seu ex-namorado. Logo, eles chegaram a um restaurante sofisticado e acolhedor, situado próximo a uma loja de antiguidades. O jovem fez o seu pedido: carne marmorizada Bagu M7, língua de boi e algumas coisas assim. E comentou ainda que carne frita era gordurosa demais, e até mesmo cachorros evitariam comer algo assim, e que o ideal era incluir mais vegetais na refeição. Xiao Xiao observava atentamente o seu companheiro, especialmente os detalhes em suas roupas. A psicologia feminina realmente era aguçada. O próprio Prota não conseguia entender como aquele fenômeno acontecia. Antes, quando era o mesmo de sempre, ninguém o valorizava. Agora parecia que a sua simpatia aumentava sem parar, era quase instintivo. Ele comentou que no passado havia preparado churrascos com frequência em barracas de rua comum, afirmando ainda com segurança que o peito acompanhado de salada pode ser consumido tranquilamente. Não era tão gorduroso e se encaixava em uma dieta perfeita. Descreveu o prato com detalhes, carne frita, com legumes, assim, taraná, vocês já sabem. E naquele instante, ele percebeu que a aparência de Xiao Xiao e o nível de simpatia dela por ele aumentavam visivelmente diante dos seus olhos. Ele ficou surpreso, pois tantas vezes ele havia preparado carne antes, no entanto, ela sempre parava de comer depois de 2 pedaços. Agora parecia que não era só a comida que importava, mas tudo, todo o ambiente ao seu redor. Um ambiente acolhedor transforma uma simples refeição em uma experiência especial. Xiao Xiao comentou que o jantar havia sido delicioso e brincou, dizendo que talvez seria difícil manter a forma depois de comer tão bem. No entanto, o Prota tranquilizou prontamente. Tudo que comeram tinha um alto teor de proteína e baixo teor de gordura. O corpo, segundo ele, com certeza não iria sofrer com isso, e nesse momento a garçonete apareceu sorridente e educada, informando que a conta total do jantar havia sido mais de 786 pilas. O Prota, sem qualquer hesitação, pressionou o botão de pagamento de payment. A operação fora realizada de uma forma imediata, sem atrasos ou falhas. Logo depois, os dois deixaram o restaurante, e o Xiao Xiao ainda permanecia em silêncio com um olhar pensativo, acompanhando o movimento ao redor enquanto observava atentamente o Prota ao seu lado. As garotas refletiam internamente que a carne realmente fazia jus ao valor pago. A Bagu era pelo menos 3 vezes mais saborosa do que qualquer uma carne vendida em quiosques comum. Enquanto isso, Xiao se perguntava se aquele rapaz era realmente tão sensível e atencioso quanto parecia. Talvez fosse na verdade um homem rico que vivia disfarçado como um simples mensageiro para tentar achar um coração verdadeiro. Além disso, ela começou a se perguntar por que os ricos se interessavam. Quem sabe eles também gostassem de cosplay e fantasia? Bom, nesse mesmo instante, o Prota pensava que a sua ex-namorada não deveria ter sido tão precipitada. Afinal, ele ainda não havia revelado toda a sua glória ou riqueza. Xiao Xiao então se inclinou um pouco na direção dele, lançou um sorriso leve, perguntando por que ele observava com tanta atenção. Sugeriu que talvez pudesse visitar algumas lojas. O Prota não hesitou em concordar, disse que ela poderia ir onde tivesse vontade. A jovem ficou inesperadamente envergonhada, deu um passo para o lado, olhou de uma maneira hesitante para o seu novo amigo e o nosso herói até notou o comportamento dela. De imediato, perguntando se ela estava se sentindo mal ou se havia acontecido algo. Xiao, percebendo que havia perdido aquele duelo leve de palavras, admitiu com um sorriso que na realidade queria adicionar um novo amigo ao aplicativo Kisseri. Poucos segundos depois, os dois se encontraram na plataforma, trocaram contatos e salvaram os números em seus celulares. A garota comentou com entusiasmo que há muito tempo sonhava em visitar o departamento de roupas femininas e escolher algo bonito. Mas minha filha, tu acabou de comprar roupa, que saco. Assim que entraram em uma das boutiques, ela selecionou diversas peças e sem pensar 2 vezes, o Prota pagou por tudo. No final, eles decidiram ficar apenas com 2 peças no momento. As demais foram cuidadosamente embaladas e enviadas por correio ao endereço da garota. O terminal brilhou, confirmando a transação e uma grande quantia foi debitada da conta. Algum tempo depois, o Prota confessou que estava começando a ficar cansado das compras e que precisava dar uma descansada. Xiao Xiao então se aproximou animada, dizendo que havia tido uma ideia incrível que precisava ser colocado em prática imediatamente. Vocês querem apostar quantos que ela vai querer fazer mais compras? Afinal, ele tinha comprado tantas coisas para ela que agora, como retribuição, ela o presentearia com uma transformação. Transformá-lo em um homem bonito e super invencível. E lá vem. Com essas palavras, o jovem agarrou a protagonista pela mão e puxou com decisão, dizendo que a primeira coisa a ser feita era cuidar daquele cabelo ridículo dele. Não sei se você quer ajudar ou acabar com a autoestima do coitado. Ainda no salão, o barbeiro brincou alto, dizendo que o corte de cabelo do Prota era tão escandaloso que podia até ser ouvido do outro lado da rua, e que era simplesmente impossível olhar para aquilo sem sentir nojo. Estão tentando acabar com o nosso menino, rapaziada. Passou-se um bom tempo durante o processo de transformação do visual do Prota e quando finalmente se viu no espelho, ficou surpreso com o resultado. Agora ele realmente parecia bastante atraente. Xiao Xiao elogiou o novo penteado com entusiasmo, dizendo que estava tudo ótimo. E agora chegava o momento da etapa seguinte, a criação do visual estilo Opa.
Oi. O prota começou a experimentar acessórios. Primeiro ele testou um par de óculos em formato de coração. Era fofo, mas absolutamente incompatível com seu rosto. O segundo acessório era ainda pior, embora tecnicamente funcionasse bem, mas destoava completamente a sua aparência e, por fim, Xiao encontrou a visão ideal. Algo elegante, apresentável e que valorizava os traços do protagonista. Ele se olhou novamente no espelho e por um instante ficou sem palavras com o resultado inesperado. A garota então declarou com segurança que só faltava trocar a roupa para que a transformação tivesse completa por completo. Em seguida apontou para vários figurinos, dizendo que o seu amigo deveria experimentar todos eles, um por um, até encontrar o que mais combinasse com ele. O primeiro conjunto de roupas acabou sendo um desastre, não combinava nada com o estilo do prota, mas parecia mais adequado com uma piada, um palhaço. A segunda fantasia parecia muito infantil, e Xiao Xiao com um sorriso leve pediu para ele se trocar. No entanto, no último look foi exatamente o que ela estava buscando, algo que era elegante e perfeitamente ao seu gosto. Xiao Xiao feliz destacou que agora o prota estava realmente ótimo, parecendo um homem muito bonito e de respeito. A vendedora, embora empolgada, comentou que eles ficavam perfeitamente bonitos juntos como um verdadeiro casal. Xiumin sem querer pensou que, enquanto gastava dinheiro ali, o primeiro nunca o tratava tão bem. Enquanto isso, Xiao Xiao anunciou que a transformação estava concluída com sucesso e que era hora de seguir em frente. O prota com um sorriso respondeu que ficaria feliz em seguir todas as instruções de uma companheira tão encantadora e linda. Depois de refletir por um momento, Xiao perguntou o que eles fariam a seguir, enquanto sua simpatia por ele continuava só aumentando e disparando em foguetão. O prota respondeu que a próxima parada seria o Valentino Boutique, que ficava no bairro. Xiao, ao ouvir isso, pensou que talvez ele realmente fosse um homem rico disfarçado e sem hesitação ainda pagou as compras. Ele cumprimentou os convidados com carinho e se ofereceu para mostrar o novo estilo da temporada. O prota com um sorriso disse que o bem deve ser retribuído e que a sua garota deveria experimentar tudo o que quisesse. A vendedora comentou que Xiao Xiao tinha excelente gosto e que ela escolhia os looks com perfeição. Enquanto isso, o prota se acomodou em uma cadeira, afirmando que estava muito cansado, e então Xiao poderia experimentar tudo o que quisesse, além de escolher um par de sapatos que combinasse com a roupa. Xiao, sorrindo, informou que levaria um par de sapatos tamanho 37 que ela gostasse. A vendedora elogiou a jovem, dizendo que ela era muito atenciosa e bonita e que teve muita sorte de estar em alguém como protagonista. Xiao então vestiu um novo conjunto, perguntando se ficava bem nela, e o prota, olhando, gostou muito, dizendo que ela podia embalar tudo que gostasse e levar embora, pois ele iria comprar. A vendedora, impressionada, elogiou Xiao, dizendo que ela tinha corpo de modelo e muito bom gosto. Ainda acrescentou que com aquele vestido ela não ficava atrás de uma estrela. Xiumin mandou embalar tudo de novo que ela escolheu, e que iria cair bem, né? Enfim. Finalmente as compras foram concluídas e a vendedora informou que o valor total das aquisições eram de 1 milhão de yuans. Xiao Xiao ficou um pouco envergonhada, pedindo um momento para esperar, pois ela achava que o valor era muito grande e perguntou se ela não estava exagerando. Tentou de uma forma desajeitada dizer que estava exagerando mesmo, e o protagonista, mesmo que fosse rico, de uma família de segunda geração, ela sentia que estava gastando demais com uma garota que acabara de a conhecer, né? Bom, eu tenho certeza, não acho não. Portanto, Xiao Xiao disse que as roupas eram muito caras. Ela escolheria apenas algumas peças porque ainda não conseguia usar tudo aquilo. O prota respondeu que ela não deveria se preocupar, pois já havia pedido que ela não fosse tímida. Agora nada poderia ser devolvido, então seria melhor pedir tudo que fosse entregue em casa. Xiao recusou categoricamente, dizendo que era mais de 1 milhão de yuans e tudo aconteceu muito rápido. Ela não estava preparada para isso e o jovem ficou um pouco confuso, perguntando o que ela estava pensando porque ele não havia cogitado nada parecido. Xiao respondeu que queria que ele entendesse, embora estivesse feliz com a sua companhia, e ela não era tão fútil. O prota de repente percebeu que havia cometido um erro. Ela entendeu errado e parecia que em um relacionamento com garotas apressadas, o pior inimigo poderia ser ele mesmo. E só gastando mais dinheiro, a simpatia dela aumentaria novamente. Por isso, o jovem tentou tranquilizá-la, dizendo que estava de mau humor naquele dia e que preferia jogar tudo fora. Também elogiou por ter transformado, e a garota, incrédula, perguntou se realmente era assim porque estava um pouco surpresa. O prota com um sorriso disse que sim, a verdade confia. Ela comprou algumas roupas e inventou muitas outras. Xiao Xiao se acalmou visivelmente, dizendo que não poderia aceitar todas as roupas. Então concordou em comprar apenas o primeiro conjunto de uma vez por todas. O jovem não discutiu e piscando disse que faria tudo conforme ela quisesse. A vendedora não conseguiu conter as lágrimas, pois esse cara aparentemente nem pensou no impacto que causava ao arruinar a felicidade dela, levando ela da alegria à tristeza. Finalmente o pagamento foi feito integralmente e claro, com maior sucesso. A menina disse que esperaria pela próxima visita e lhe desejou tudo de bom. No final das contas, a riqueza que parecia inundar o céu não era dele, então não valia a pena ficar tão chateado. Os dois continuaram e refletiram silenciosamente sobre o que acontecera naquele dia, e o prota chegou à conclusão de que a verdadeira habilidade não está só em gastar dinheiro rapidamente, mas em conseguir ordenar os seus sentimentos e tomar as decisões corretas de uma vez por todas. Enquanto isso, Xiao Xiao pensava que, embora ainda não soubesse quem ele realmente era, o seu amigo havia gasto centenas de milhares com ela durante um único encontro inesperado. Ele provavelmente era da segunda geração de ricos e, ao que parecia, isso não era uma perda. Ela se perguntou quão estúpido poderia ser o seu ex-namorado quando o cara tão rico estava por perto e ela deveria segurá-lo com força
moça e não trocá-lo por um falso rico. O prota disse que provavelmente deveria explicar que ele não queria apenas agradecer a jovem por hoje. Xiao respondeu que não valia a pena falar bobagem e deveria agradecer ela na realidade, porque um amigo havia gastado centenas de milhares nesse primeiro encontro com um toque de leve zombaria. O prota perguntou se era realmente tão difícil para ela se entregar aos seus sentimentos e não complicar tudo. A garota respondeu com desdenho, dizendo que estava apenas pensando que aquele vilão tinha más intenções, se é que vocês me entendem, né, rapaziada? Xiumin, ainda sorrindo, perguntou se ela simplesmente não havia espancado com força. Eu não sei o que é isso, mas pensativamente Xiao saiu e mentalmente se voltou para si mesma, ou talvez para aquele cara. Ela disse que teria que esperar e depois disse a si mesma que ainda veria quanto tempo conseguiria se esconder. Neste momento, a simpatia de Xiao por ele aumentou. O prota estava em total confusão, parecia que a liderança da deusa funcionava bem de uma forma individual e ao mesmo tempo técnica. Por fim, o cara chegou ao albergue e o amigo perguntou onde ele iria cantar naquele dia e de onde conseguiu a fantasia de bandido. Então o amigo de Yao ligou para o segundo piá, dizendo que olhou para Xiumin e provavelmente pensou que ele havia ficado lelé da cuca. No entanto, Pan pretendia falar, mas pediu ao amigo que o deixasse. Estava cuidando dos seus próprios negócios e estava atrás dele, mas depois se arrependeu. Olhou para fora do lugar onde estava dormindo o irmão, dizendo que aquele traje custava centenas de pila e o prota aconselhou o amigo a ficar quieto se não tivesse nada benéfico para dizer. Então Xiumin disse para olhar mais de perto. Era realmente de um nível semelhante. Custava apenas algumas centenas e o jovem estava mais entorpecido. Era um algo de marca. Xiumin pegou uma carteira na rua. O cara prometeu que contaria tudo, mas pediu para não contar nada para ele. Diria tudo, mas só depois. Os caras queriam saber o que havia rolado o máximo possível. O prota disse que não havia nada de especial para contar. Uma moça chamada Annie, das faculdades de letra, lhe deu tarde e ele estava confuso porque aquele corpo docente tinha duas pessoas chamadas Annie, uma linda e a outra que pesava no mínimo 90 quilos. Eu não vejo problema nisso, mas... Então ele acrescentou que embora ela tivesse deixado uma amiga, isso não era motivo para humilhá-la tanto. Tana entendeu que, imediatamente, porque o prota havia abandonado a escola por causa disso e foi trabalhar meio período. Isso fez com que o seu gosto mudasse tão abruptamente e Xiumin, com todas as forças, bateu na cabeça do amigo, dizendo que iriam limpar a propriedade. Ele não sabia se aquela realmente era a beleza da faculdade, mas tinha aquilo como prova, e ele não conseguia mais acreditar. Parecia no avatar e realmente Xiao era realmente impensável. Tan disse que a garota era muito boa e poderia ter aprovado a sua autenticidade, e o prota disse com firmeza que os amigos daquela nota sairiam e fariam seus negócios. O amigo ainda comentou que ele estava apenas preocupado e depois acrescentou que ela poderia acusá-lo de espancar só para pagar a refeição. Finalmente lembrou a Xiumin que ele estava indo para um cybercafé. Ben disse que estava aconselhando o prota a não perder tempo com Lizzie, que não deveria receber atenção. De repente chegou um SMS no telefone do prota e ele olhou surpreso para a tela. A garota escreveu que provavelmente falou demais no dia anterior e não pensou muito sobre isso. Yuan pediu-lhe que fizesse as pazes, mas ele não concordou. Xiumin sentiu a raiva crescer dentro dele. Antes ele era apenas um cachorro, não um idiota, e agora ele via como o dinheiro estava caindo, e ficou claro quais pensamentos nasceram. Enquanto isso, em um dormitório feminino, uma amiga é vista dizendo que não sabia o que faria com o Jinblin. A cada dia ela gostava mais e mais dele. No entanto, ali estava ocupada com seus pensamentos. Hoje não era mais Xiumin quem sabia por que gastava tanto dinheiro com algum tipo de garota. Uma amiga perguntou por que ele estava pensando tanto, pois claramente estava nas nuvens, ou que parecia pelo menos. Ela então respondeu que o prota tinha começado a persegui-la de novo, então ela foi ao shopping com Ben Yuan e o primeiro a segui-la foi ele, comprando para a última nova uma bolsa de outra garota. Surpresa, a garota perguntou se era verdade que aquela bolsa custava pelo menos 200 mil e se ela poderia comprar um presente semelhante. Uma amiga intrigada e irritada respondeu que não era para ela, ele comprou para uma outra garota e isso foi simplesmente ultrajante. Não conseguia acreditar, eles estavam realmente falando sobre o mesmo perdedor Xiumin. Ela respondeu com raiva que sim, foi isso que aconteceu e eles se esbarraram na loja e ele comprou uma bolsa cara para outra mulher bem diante dos olhos dela. E ela não se mexeu da sala de emergência. Como resultado, perdeu a simpatia pelo prota e se perguntava onde que ele conseguiu tanto dinheiro e quem era aquela garota. A amiga perguntou então se ele sabia de algo, talvez tinha ganhado na loteria, mas ele não pôde gostar de outras garotas. Ela devia ser boa, sugeriu a amiga. A outra sugeriu que ela verificasse se ele tinha dinheiro, arranjasse uma desculpa para tirar dele e se não recusasse, ela não deveria mais correr atrás dele. A garota duvidou que isso fosse correto, afinal até certo ponto isso não parecia certo. Disseram-lhe que não havia nada de errado com isso. Ah, será que não tem, minha filha? Bom, vai lá tentar então. Apesar de tudo, ela disse que não pediria para ele voltar. Além disso, Van Yuan era um homem nobre e a amiga disse que no geral ela concordava e por isso mandaria uma mensagem com todos os pontos. Enquanto isso, o prota recebeu uma mensagem da garota que disse que se divertiu muito no dia de hoje. Respondeu que se a garota não se importasse, eles poderiam se encontrar amanhã à noite e jantar juntos. Ainda pensou que eles estavam apenas começando a se conhecer e não se podia avançar tão rápido assim em um relacionamento. Primeiro era preciso repetir o encontro, fazer de novo. Por isso ela disse que já tinha um encontro marcado com a amiga para amanhã e que comeriam na próxima vez. Xiumin pensou que não deveria se apressar, como se estivesse comendo tofu quente. Tudo deveria ser feito devagar e com a maior precisão e calma. Depois de um momento recebeu outra mensagem. O pai da garota havia batido em alguém e precisava de 100 mil yuans para um pedido de abrandamento. Solicitaram um empréstimo e o prota ainda pensou que estava preocupado com a possibilidade de não conseguir descobrir nada.
O cara sabia disso muito bem, mas como ele ainda conseguiria um reembolso se ela não implorasse pelo dinheiro, o cara, sem pensar duas vezes, enviou a quantia necessária com o coração totalmente alegre. A transação foi bem sucedida e o jovem herói teve a sorte de gastar uma quantia decente. Se ele mais uma vez acreditasse nas bobagens daquela garota, então ele, Xiumin, merecia continuar sendo uma simpatia por toda a sua vida. Ficou surpreso ao olhar para a tela e ver que esse cara realmente transferiu a quantia necessária para ela. Ou ele era um homem rico ou gostava quando zombavam dele. Suzu pediu que a amiga não falasse bobagens, ele ainda não sabia como estavam as coisas em sua família, mas a ex-pessoa mais comum fez uma pausa nos estudos para ganhar um dinheiro extra. Ele enviou esse dinheiro e a garota estava confusa, não sabia o que fazer com ele. Tudo isso parecia bastante estranho, mas o amigo foi inflexível. Se foi transferido, então agora era dela. Não havia necessidade de pensar mais nisso e no final das contas, a origem desse dinheiro não importava, porque poderia haver outras versões. Esse cara provavelmente havia ganhado na loteria, na visão dela, e portanto se comportava como um homem rico e razoável. Disse que estava um pouco inquieta, pedindo à amiga que deixasse quieta por um instante. Um pouco depois, uma nova mensagem chegou no celular. A primeira pergunta foi onde ela conseguiu tanta grana, e depois disse que ela mesma não pediu, mas por receber provavelmente deveria ser devolvido. O cara respondeu que tinha um avô de um primo que faleceu recentemente e deixou uma herança. Eles a receberam recentemente, agora a família adquiriu uma riqueza impressionante. O prota pensou que nenhum tolo acreditaria nisso, mas não importava, não havia necessidade de ignorar isso. Ele ficou extremamente surpreso, pensando que tipo de primo do avô ele seria e que tipo de Ausen era esse. Depois disso, o cara mandou uma mensagem dizendo que hoje estava exausto e então ia dormir. A garota não poderia devolver esse dinheiro e o pensamento que comparou a Wang Yuan com Xiumin, sinceramente, para ela foi muito rápido tudo isso. Alguns momentos se passaram e a garota sentiu que sua simpatia por esse cara havia aumentado significativamente. Agora sua mina pensava que valia a pena gastar dinheiro para se livrar dos sentimentos, mas só havia um motivo para a beleza gastá-lo. O cara sugeriu que o gordinho fosse até o cybercafé e jogasse cartas. Um amigo perguntou qual o motivo e por que o prota iria trabalhar amanhã, e o cara respondeu que não tinha tempo para essas bobagens. Disse que ele precisava viver o presente e aproveitar o momento, pois a lua cheia agora estava brilhando no céu, rapaziada. Havia um horário mais tardio no relógio e um ótimo momento para caminhar. Logo os meninos chegaram ao cybercafé e Aldi ficou extremamente surpreso ao ver que esse irmão de mim estava pensando consigo mesmo. Ele provavelmente havia batido a cabeça e ficado lelé da cuca, e o gordinho respondeu que provavelmente era a síndrome do amor infeliz. Concordou em transformá-lo em uma empresa, e enquanto isso o prota disse que hoje 3 irmãos seriam reis e começariam a governar. Não importa o que acontecesse na cidade, o irmão Min resolveria tudo. O gordinho percebeu que as suas palavras foram ditas, mas o que aconteceria se as pontas dos dedos começassem sobre outra? O cara, com cara de satisfeito, balançou a cabeça. Era verdade que eles estavam absolutamente certos em seus medos, mas disse que o sistema gasta dinheiro apenas com deuses, por isso não é difícil para ele ser chamado de especialista profissional. Xiumin criou uma assinatura com sucesso e só faltava esperar pela próxima diversão. Logo, relataram que o guarda-costas de Xiao estava ali e que não obedeceria e simplesmente iria gastar. 98 mil pessoas deixariam Moscou. Os meninos ficaram atordoados do que provavelmente estaria acontecendo. Uma garota estava simplesmente errada na sala e chegou lá. O gordinho olhou surpreso para o amigo, era simplesmente impensável. Enquanto isso, o prota disse que as palavras seguiam. Ele contatou um guarda-costas profissional. O gordo notou que provavelmente valia a pena o dinheiro frenético e o seu amigo era definitivamente louco. O segundo respondeu que isso já estava confirmado e ele realmente fez atos completamente ilógicos. O processo logo começou, mas tudo aconteceu com bastante sucesso. Os meninos até tiveram sorte na realidade. O cartão foi arrastado, o gordo perguntou de onde veio aquela nova garota. Ela jogava muito bem, uma verdadeira jogadora profissional. A menina respondeu que ele geralmente era um camponês médio e que não se destacava muito naquelas qualidades. No entanto, os meninos não concordaram, ele já andava na pista há uma semana e não se arrastava. E no futuro a sua irmã iria muitas vezes com ele, então por conta dessa habilidade dele. Enquanto isso, Xiumin disse que o tempo de serviço ainda não tinha acabado, mas era muito cedo para relaxar. Xiumin pagou por um par completo e alugou um cybercafé para a noite inteira. Um amigo disse que o prota era muito legal, alugou um café para a noite inteira e ainda acrescentou um almoço especial para todos. O gordinho concordou com todas as mãos e pernas, ele morava lá muito tempo com seu irmão Xiumin. Uma menina disse que então não se importaria se a transmissão começasse. Estava funcionando como streamer de jogos e o cara percebeu que ela era muito multifacetada e que gostaria de ver o rosto dela. A segunda, a frigideira, ao mesmo tempo disse que realmente gostaria de pegar o número da sala de transmissão e torná-la popular. O prota ainda pensou que talvez o sistema pagasse ordens para encontrar o parceiro no jogo e estava pensando em uma forma de economizar. Foi o que ele comentou, sugerindo que Xiao Mo mostrasse o rosto na live. Prometeu que não apenas subiria no ranking, mas também enviaria 100 mísseis como uma forma de presente. Os garotos acenaram com a cabeça em aprovação, deixando claro que apoiavam totalmente essa iniciativa. A garota, por sua vez, respondeu que estava abrindo a sala, mas para sua surpresa acabou caindo em uma sala cheia de jogadores experientes, verdadeiros monstros no jogo. Ela então pediu ao líder que não iniciasse a partida. Enquanto isso, Ben Juan mandou uma mensagem relatando problemas com o pai. Em resposta, o cara enviou apenas 520 pilas, alegando estar duraço. A garota ficou
amarga, pensava em como tratava tão bem ele e no fim lhe dava apenas alguns trocados, esmola, coisa de mendigo. Tomada pela decepção, ela terminou com o cara e no fim acabou sendo motivo de piada. No entanto, parecia haver uma oportunidade de dar a volta por cima naquela situação, pelo menos na visão da garota. Naquele momento, o sistema exibiu uma notificação. A simpatia da garota aumentara 50%. Xiumin então pediu mentalmente que ela agisse com mais moderação e não repetisse os erros do passado. Enquanto isso, os streamers puxaram a próxima carta do jogo e foram ovacionados com aplausos animados. Pen observou encantado que aquela garota era simplesmente invencível, lidava com o jogo de uma forma impecável. Os amigos estavam convencidos de que, independentemente do caos que acontecia na cidade, a palavra final agora pertencia à garota da região de Moscou. Ela então declarou que se houvesse transmissão, ninguém deveria passar despercebido. Era possível enviar foguetes e luzes como forma de presentes. No instante seguinte, foguetes e super gifts começaram a voar para todos os lados. O irmão de Lick também pediu para que enviasse presentes. A garota agradeceu com maior entusiasmo e parecia muito contente. A enxurrada de presentes claramente deixava ela bem motivada e Pen ainda comentou com seus amigos que aquele cara acabara de enviar uma enorme quantidade de super gifts. Os garotos ficaram surpresos, pois pelos cálculos mais simples, ele havia gastado cerca de 1 milhão. Xiumin não conseguia entender o que estava rolando e gastou mais, fez de tudo, até mesmo escovou os dentes como uma forma de superstição, mas os pontos de simpatia simplesmente não estavam subindo. Xiao Mo, por sua vez, continuava agradecendo ao misterioso irmão de Lick, emocionada com tamanha generosidade. Foi então que o nosso protagonista percebeu que havia sido enganado. Gastou 1 milhão e mesmo assim a simpatia não aumentou. O sistema impassível explicou que, como a simpatia inicial já ultrapassava 20%, a tarefa de aumentar por convulsão não podia mais ser ativada. Isso era extremamente irritante. O sistema deveria ter informado isso antes, né? Porque agora ele já gastou mais de 1 milhão. Não é fácil não. Talvez o verdadeiro herói precisasse ser mais contido. Lidar com dinheiro era complicado quando a simpatia já estava alta. Mas ainda assim ele queria fazer tudo do seu jeito. Enquanto isso, o amigo Jiao perguntou por que o seu irmão Min estava tão calado. Provavelmente estava pensando em algo, talvez até refletindo sobre como a própria mente sofria com os meteoritos e os super gifts que os outros jogavam. Xiumin, no entanto, respondeu calmamente que não valia a pena se incomodar com o super gift dos outros. Isso não lhe dizia respeito de forma alguma. Pen ainda comentou que não pretendia zombar dele, mas talvez fosse hora de cada um seguir o seu caminho, afinal um dia importante os aguardava logo no dia seguinte. Yao então acrescentou que no dia seguinte aconteceria tantas competições esportivas universitárias quanto o concurso de beleza, e a deusa da universidade, a segunda mais popular, seria responsável por carregar a bandeira na cerimônia de abertura. Xiao Mo agradeceu mais uma vez pelo excelente jogo e dispensou Xiumin, convidando-o a se juntar ao grupo do Big. Xiumin aceitou prontamente. A partida havia sido gloriosa, com cerca de 10 super doações acumuladas, o suficiente por hoje. Agora era hora de relaxar e Xiao Mo estava encantada. Diante dela estava claramente um chefe misterioso, educado e, sem dúvidas, generoso. Finalmente amanheceu o dia seguinte e foi Ren quem, curioso, perguntou aos amigos se havia alguma novidade. Descobriram então que o episódio da noite anterior, no qual 1 milhão de yuans em super doações haviam sido gastos, havia simplesmente explodido nas redes. As contas de ranking de marketing fervilhavam como uma colmeia. Um homem misterioso, rico, havia torrado uma fortuna em uma transmissão ao vivo simples. Um conhecido que não estava presente no evento quis saber o que exatamente havia rolado e logo foi informado de que eles haviam testemunhado tudo. O dinheiro parecia literalmente ter sido jogado diante de seus olhos, como se 1 milhão tivesse sido lançado diretamente sobre eles. Pen acrescentou que, como estavam presentes no final da transmissão, os presentes acabaram sendo direcionados para Xiao Mo. Isso, no entanto, não significava que eles próprios tivessem recebido os valores. Xiumin interveio acalmando o grupo, percebendo que todos começavam a se exaltar de novo. Aliás, até o gordinho, que nunca se lavava pela manhã, tomou banho naquele dia. Pô, coitado do cara. Tudo por conta de um evento esportivo universitário, algo que realmente era importante para eles. Afinal, precisava estar impecável. Ele queria, acima de tudo, ver Zhou entrar na cerimônia. Os amigos então sugeriram que Xiumin não fosse trabalhar naquele dia, preferindo que ele ficasse com eles para aproveitar, porque ia ser divertido demais para perder. Reforçaram que se ele insistisse em se prender às velhas rotinas, poderia acabar ficando para trás. E se desse uma chance, talvez até novos sentimentos surgissem no horizonte. Todos concordaram que, embora a vida exigisse responsabilidades, até os heróis precisavam às vezes de um descansinho. O dia de hoje, portanto, seria uma oportunidade de quebrar a rotina e dar uma divertida. O Proto observou seus amigos em silêncio e ficou refletindo a respeito do que estavam lhe dizendo. Aqueles camaradas realmente haviam conseguido convencê-lo e ele nem percebeu como cedeu tão facilmente. Man então notou algo que era inesperado que aconteceu com Xiumin. Ele parecia uma pessoa completamente diferente do habitual. Pen ainda confirmou, dizendo que era exatamente sobre isso que falava no dia anterior e que, de certa forma, também havia sido impactado. Xiumin, tentando disfarçar, respondeu que não era nada demais. Explicou que na noite anterior saiu para fazer compras com Xiao na faculdade de letras e foi ela
ela quem escolheu aquele terno para ele. Os amigos imediatamente se entreolharam com expressões maliciosas, balançaram a cabeça e em coro comentaram que o cara tinha achado um pé de meia, um pé de saia, eu não sei, caindo na risada antes de seguirem em frente. No palco, o apresentador, por sua vez, anunciou que a movimentação de ontem na plataforma havia causado uma enorme repercussão. O misterioso milionário havia enviado 500 super doações e graças a isso, os streamers imediatamente assinaram um contrato com uma agência de talentos. Um dos rapazes comentou que não ficou tão surpreso, pois havia assistido a transmissão até o amanhecer. Só parou quando a sua mãe entrou no quarto e furiosa obrigou ele a desligar o PC e dar uma nanada. No entanto, o mais curioso era que agora toda a atenção do público não estava mais nos streamers, mas sim em Zoe. Ela, que merecidamente ocupava o segundo lugar no ranking das deusas universitárias, estava roubando completamente a cena. Afinal, Zoe havia conquistado o maior prêmio musical internacional pela sua performance magistral no Gurren. Era de fato a filha da amiga de longa data da mãe dele, agora brilhando em toda a sua glória. Se as coisas continuassem assim, Jean Man, a atual campeã, poderia muito bem perder o título. Ao lado de Zoe, ela já não parecia mais tão deslumbrante quanto antes. Não era exagero dizer que naquele dia Zoe estava simplesmente deslumbrante, sua aparência beirava o hipnotizante. Ben, suspirando, lamentou que ainda não conseguia se acostumar com tamanha beleza. Comparado com ela, qualquer outra garota parecia inalcançável, algo que apenas parecia ser sonhado. Man, então, com um tom sério, alertou que ninguém deveria mencionar o irmão Min, qualquer coisa relacionada a lembranças dolorosas ou coisas desse tipo. Xiumin de fato permaneceu em silêncio durante toda a manhã. Enquanto isso, ele decidiu ativar o sistema, queria verificar o nível de simpatia de Zhu caso houvesse alguma chance de algo acontecer. Para sua total decepção, o sistema exibiu que a simpatia atual da garota era exatamente zero. Coitada. No mesmo instante, Zhu lançou um olhar breve em sua direção. O jovem até parecia bem, mas ainda assim o olhar dela era frio e carregado de desconfiança. O prota atento passou a acompanhá-la cuidadosamente, lendo as notificações que surgiam na interface do sistema. Por seu desespero total, uma nova mensagem apareceu. A simpatia simplesmente caiu para -5. A garota claramente interpretou a aparência dele como uma tentativa de impressioná-la e não gostou nem um pouco disso. Man, sem entender exatamente o que estava rolando, sussurrou que faltava apenas 1 minuto para que o seu irmão mudasse. Até agora, uma beldade universitária observava atentamente aquele rapaz. Ben de repente chamou a atenção para Der. Algo acontecia que tinha chegado ao evento acompanhado pelo seu velho amigo. Uma das garotas, sorrindo, comentou que apesar de estar escuro naquela noite, parecia um peixe em um lago, fácil de ser fisgado quando surgisse. No entanto, uma outra respondeu desconcertada que não estava conseguindo entender a situação e se sentia completamente confusa no meio daquilo. Enquanto isso, o prota de Soul Sai percebeu que algumas garotas estavam se aproximando. Tentou manter a compostura, permanecendo sério e evitando encará-la diretamente. Por sua vez, Soul não conseguiu acreditar no que via. Aquele rapaz, elegante e confiante, era de fato o mesmo amigo que ela conhecia anteriormente. No segundo seguinte, o sistema já notificou que a simpatia da garota havia começado a crescer rapidamente, já estava até alcançando 55%. Ela parecia se esforçar para manter a compostura naquele momento, pois se ele tivesse compreendido desde o início as consequências da própria arrogância, talvez tivesse agido de outra maneira. Ainda assim, o prota acreditava que conhecia bem a sua própria natureza mesquinha, mas sentia necessidade de demonstrar as suas habilidades. Afinal, caso contrário, não haveria reembolso e nesse instante ele tentou conversar com a amiga, mas ela parecia ter parado de ouvi-lo. Durante toda sua atenção estava voltada para o prota. Observando-o em silêncio, ainda notou que estavam muito próximos dele e, embora admitisse que ele parecia realmente muito cansado, também não podia deixá-lo de achar extremamente bonito. O prota então se virou para Ace, olhou para baixo, perguntando com seriedade sobre aquela conversa, deixando claro que queria esclarecer tudo. Enquanto isso, Pen se virou para Dare, sugerindo que a sua amiga fosse até a cerimônia da abertura e ele oferecesse uma bebida. E a empolgado declarou que a competição estava prestes a começar e que ele certamente conquistaria uma das suas primeiras posições. O rapaz gordinho surpreso acrescentou que o encontro que haviam tido no dia anterior fora totalmente inesperado. Descobriu-se que ele havia encontrado alguns clientes e felizmente recebido por isso. Com um sorriso leve, uma das garotas comentou que controlaria o seu nível de açúcar e que também pegaria algo refrescante, levando uma bebida para sua amiga. Falando em voz baixa, ela confessou que nem tudo no dia anterior havia acontecido como parecia e que gostaria de tentar recomeçar. No entanto, o prota, sem sequer virar, respondeu friamente que já havia deixado claro, não sentia mais nenhum tipo de atração ou amor por ela. De repente, a multidão ficou agitada. A cena parecia saída de um drama romântico. O rapaz mais bonito da faculdade estava diante de todos, declarando seu interesse pela garota mais bonita dali. Os alunos começaram a se aproximar. Aquilo parecia um verdadeiro filme. O melhor ainda, gratuito. Naquele exato momento, em frente a Zhu, Ingrava estava ajoelhado diante de uma loira, segurando um buquê de flores e solenemente convidava ela para jantar. A garota, no entanto, respondeu friamente que aquele
aquele gesto de Jen Moleva não fazia o menor sentido e parecia não se incomodar nem um pouco com a situação que estava pra lá de constrangedora. Sua amiga, por sua vez, comentou que agora estava tudo claro e então perguntou sobre esporte, deixando evidente que os seus objetivos eram completamente diferentes dos dele. O rapaz apertou o buquê com força e, dando um passo à frente, comentou que Zoin significava muito para ele. Admitiu que talvez tivesse sido egoísta ao escolhê-la como representante estudantil na cerimônia, mas a sua única intenção era simplesmente surpreendê-la. Um dos estudantes comentou que Yanmu parecia um grande romântico, alguém realmente empenhado na celebração. O outro acrescentou que, além de ser muito bonito, ele também era líder do grupo e chefe do departamento de relações públicas, um cara que era verdadeiramente invejável. Os rapazes, curiosos e ligeiramente animados, acompanhavam atentamente o desenrolar daquela situação sem ter a menor ideia de como aquilo ia terminar. Zou, de uma forma firme e decidida, respondeu que não gostava dele e que ele não deveria ficar perdendo tempo tentando estragar o clima da universidade com as suas tentativas frustradas. A namorada de Zou apoiou a declaração, reforçando que já era tarde demais para aquele tipo de confissão e que ele deveria simplesmente ir embora o quanto antes para parar de passar vergonha. Irritado, Yanmu jogou o buquê para o lado, gritando e acusando Zou de não saber valorizar uma boa atitude, acrescentando que ela nem sequer imaginava quantas mulheres ela havia rejeitado por causa dela. Zou, sem pestanejar, respondeu com firmeza que não se importava com aquelas reclamações e mais uma vez reforçou que não estava interessada em Yanmu. Nesse exato momento, o prota, para surpresa de Zoin, percebeu que o nível de reembolso havia aumentado para 30%. Afinal, as deusas eram classificadas e objetivos difíceis garantiam recompensas maiores. Assim, com um sorriso tímido e um pouco constrangido, ele se aproximou de Sao pedindo desculpas, de uma forma educada por sua ansiedade. Zou, cética, respondeu que ela não precisava da intervenção dele, considerando-a feia por interromper uma conversa entre garotas tão dignas. O prota, sem perder a compostura, respondeu que achava Zou muito bonita e que gostaria de adicioná-la ao Knight para que pudessem se conhecer melhor. Yanmu, claramente irritado, cerrou os dentes com raiva e se perguntava de onde aquele cara vestido apareceu e o que fazia se aproximar dele. Ele abriu a boca para que Zou não prestasse atenção neles. A garota o observou com frieza, dizendo que ele deveria parar de falar, pois ela conseguia entender os seus próprios assuntos, e ainda acrescentou que era livre para decidir a quem dar atenção e a quem não dar, e essa era uma decisão exclusivamente somente dela. Zoin concordou calmamente, afirmando que não existiria. Ele apenas se ofereceu para se conhecer primeiro, tentar fazer amizade e, se possível, pensar em algo mais depois. O herói se apresentou agora, explicando que tirou férias acadêmicas no segundo ano e agora trabalhava como mensageiro em tempo integral, até fazendo entregas expressas diretamente para a universidade. Zou, curiosa, se mostrou bem interessada. De fato, parecia haver algo nele. Uma amiga se inclinou para ela e franziu a testa, lembrando que já conhecia aquele cara há algum tempo. Zou pensou por um momento, reconheceu ele como alguém da faculdade de artes e literatura e, com isso, a sua simpatia aumentou em 10%. Com um leve sorriso, a garota disse que precisavam se preparar para a cerimônia de abertura e que não poderia se atrasar. Ela se virou e acenou em despedida. Os meninos ficaram completamente surpresos. A situação havia virado completamente de cabeça para baixo. Yanmu havia sido derrotada por um simples mensageiro, um mendigão, e um dos alunos ainda sussurrou que com certeza havia algo esquisito naquele cara. Talvez não fosse sorte, mas sim carisma e confiança, coisas que faltavam a eles. Mas o mais frustrante não era o fato de a deusa não tê-los escolhido, mas sim que ela havia optado pelo seu amigo. Enquanto isso, Yanmu franziu a testa, incapaz de esconder a sua irritação. Ele estava certo de que aquela garota ousada ainda se arrependeria das suas escolhas, especialmente por sua autoconfiança. Pen deu um tapa no ombro de um amigo, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, dizendo com seriedade que Xiumin tinha acabado de adicionar a deusa Zhu, e isso parecia simplesmente impensável. O prota, por sua vez, respondeu calmamente que não era nada de especial, ele apenas adicionou ela na sua rede social, algo que muitas pessoas fazem, uma comunicação cotidiana, mas nada demais. Sorrindo, ele ainda piscou. O amigo do prota, agora claramente mais tranquilo, imediatamente pediu que ele enviasse o contato de Zhu. Zoin respondeu que estava indo embora, acrescentando que, mesmo que ele enviasse o contato, era improvável que ela concordasse em adicioná-lo. Men, fazendo beicinho irritado, ligou pro gordinho e sugeriu que fossem a competição esportiva. Eles começaram a perguntar se haveria concursos ou meninas, mas Men honestamente não viu diferença entre as duas coisas. Que cara esquisito eu, hein? Enquanto isso, ele suspirava profundamente, mergulhado em seus próprios pensamentos, o que levava Xiumin a especular sobre o que estaria acontecendo. Na percepção do prota, parecia claro que ele havia tentado provocar ciúmes em Zoe, e ao que tudo estava indicando, ele havia sido bem sucedido. Naquele momento, Zoin olhou surpreso para a tela do sistema, sua simpatia aumentava repentinamente em 10%. Mesmo sem ter feito nada em particular, isso continuava acontecendo. Sentindo-se um pouco envergonhado, se aproximou, admitindo que havia visto tudo, reconhecendo que talvez
talvez estivesse errado em algumas coisas, expressando o seu desejo de se desculpar. Zoe, no entanto, respondeu com frieza, afirmando que parecia que algum amigo havia revisitado aqueles dramas estúpidos e que naquele ponto isso já não importava mais. Declarou que haviam terminado e que ele não precisava mais se desculpar, perguntando quem ele procurava e que agora era hora de simplesmente se recuperar. Seth, por sua vez, queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Apenas abaixou a cabeçola em silêncio. Naquele momento, a simpatia de Zoe aumentava mais 5%. Ela então o convidou para sair e ambos seguiram em frente sem sequer olhar para trás. O Prota, observando a cena com um sorriso malicioso, parecia se divertir como se achasse que Zoe ainda gostava de estar ali e, se quisesse, poderia continuar gastando dinheiro e obter um bom reembolso. Enquanto isso, a lua já brilhava sobre o dormitório feminino e o pátio permanecia silencioso. Embora algumas janelas ainda estivessem iluminadas, dentro dos quartos a excitação parecia não ter diminuído. Xiao Mo, graças à generosidade do misterioso homem chamado Rican, alcançava o primeiro lugar no ranking. O apelido Refreshing Fireworks soava estranhamente familiar, despertando a sensação de que já o havia ouvido antes. Logo se lembrou de que o Prota utilizava exatamente o mesmo apelido em Witch, inclusive com um avatar correspondente. Talvez fosse ele mesmo, aquele misterioso Rico que distribuía milhões durante as transmissões. E se isso fosse verdade, então o Prota claramente não era um estante comum. Poderia na realidade ser algum tipo de herdeiro oculto, filantropo de uma das famílias mais ricas, algo comparável a um certo príncipe. Decidida a tornar aquela noite especial, a jovem pegou seu batom, escolheu e sem hesitar a cor vermelha que considerava perfeita para essa ocasião. Xiao então tomou uma decisão firme, não poderia deixar aquela oportunidade escapar ou se arrependeria pelo resto da sua vida. Quando o rapaz olhou para a tela de chamada, viu o nome dela, ficou surpreso. Ele chamava Xiao. Pela chamada perguntou onde ela estava e com uma proposta misteriosa revelou que se encontraria em um bar, sugerindo que o amigo fosse até lá. O Prota respondeu que certamente iria assim que ela lhe enviasse a localização. Pouco tempo depois já estava a caminho do encontro e logo se encontrava em um bar barulhento onde a música pulsava e as pessoas riam, dançavam, celebravam, blá blá blá. Xiao sentiu um leve constrangimento, mas rapidamente relaxou. O seu objetivo era claro, queria confirmar se ele era de fato um verdadeiro fogo de artifício refrescante. Enquanto isso, o Prota se mostrava surpreso, questionando mentalmente como alguém poderia escolher um lugar tão barato. Naquele bar até mesmo o álcool mais simples custava cerca de 10.000 pilas e assim que percebeu sua chegada, Xiao se alegrou sinceramente, demonstrando que de fato sabia exatamente o que estava fazendo. A simpatia dela pelo Prota aumentou instantaneamente, alcançando 79%. Esse crescimento tão rápido indicava que os sentimentos estavam começando a se tornar algo mais sério. Com um sorriso, a jovem retirou uma pequena pulseira da bolsa e entregou ao Prota, explicando que havia tricotado com um sinal de gratidão. Embora fosse apenas uma lembrança simples, sem grande valor material, se fosse algum tempo atrás, tal gesto até seria sem dúvida derretido o coração do Prota. No entanto, ele já não era mais aquele mesmo homem. Um cara ingênuo, com um leve sorriso no rosto, ele respondeu que já havia recebido seu agradecimento no dia anterior, acrescentando que ao ganhar um presente era sempre bom retribuir. Com um gesto de gentileza, sugeriu pagar toda a conta daquela noite, bebidas, petiscos e tudo mais. Os garçons sorriram imediatamente e Xiao sem hesitar passou a pedir os coquetéis e pratos mais caros do cardápio. Olhou para o Prota com uma mistura de surpresa e admiração. Ele estava tão confiante, quase insolente, e isso só fazia com que ela gostasse ainda mais dele. A simpatia aumentou de novo, agora atingindo 84% e simplesmente seguia crescendo. Curiosa, Xiao perguntou o que ele gostava de fazer no tempo livre, talvez navegar na internet, assistir a transmissões ou algo do tipo. O Prota apenas encolheu os ombros, respondendo que às vezes assistia uma famosa plataforma de games, especialmente quando havia transmissões de eventos interessantes. O nome da plataforma coincidia justamente com aquela onde recentemente o misterioso usuário fogo de artifício refrescante, ou Refreshing Fireworks, havia se tornado famoso graças a generosas transmissões e super estabelecimentos. Percebendo a direção ideal para conduzir a conversa, Xiao sorriu, comentando que estava interessada em correntes, uma referência a um tipo específico de negócio. Contou que alguns amigos estavam envolvidos nesse ramo lucrativo, mas não entendiam muito bem como funcionava. O Prota atento assentiu, comentando que sempre valia a pena tentar. Afinal, se ele falasse sobre isso em uma transmissão, certamente ajudaria na divulgação. Encantada com a proposta, Xiao concordou com entusiasmo, prometendo que o irmão do Prota também estaria presente. Mais tarde, já voltando para casa, o nosso herói sentiu uma leve decepção. Havia deixado apenas 60 mil no bar, embora soubesse que poderia ter deixado muito mais. Enquanto isso, seus amigos estavam completamente focados nas telas, acompanhando uma transmissão que prendia toda a atenção. A deusa da universidade, conhecida popularmente como a Pressão, se destacava no vídeo, sua presença iluminando a tela. A sua beleza natural e voz marcante cativavam o público instantaneamente, mesmo sem necessidade de filtros. Curioso, o Prota perguntou o que todos estavam assistindo, já que parecia impossível desviar os olhos da transmissão. Foi então que descobriu que Zoe havia organizado um evento ao vivo que havia se tornado um verdadeiro sucesso, um show vibrante, cheio de energia e sensualidade. Durante a apresentação, o espectador conhecido como o Irmão Carequita surpreendeu a todos ao enviar um presente de um carro esportivo para a garota. O gesto de generosidade foi imediatamente considerado uma loucura pelos espectadores, que se agitaram ainda mais com a cena. A
Ao perceber a atenção que havia recebido, a garota piscou para a câmera e agradeceu ao misterioso doador, gesto que sem dúvida ajudou a se destacar ainda mais e aumentar ainda mais a sua popularidade. Xiaomi observou a situação por alguns segundos e logo percebeu que as coisas não estavam indo tão bem para Zou. Enquanto isso, outros streamers comentavam que apenas a música não seria o suficiente para garantir o sucesso da transmissão. Eles também lembraram aos espectadores que restavam apenas 5 minutos para o encerramento de Batla, e o tempo estava se esgotando rapidamente, logo a decisão final seria tomada naquele exato momento. A garota, pressão com uma expressão séria, olhou para Yao Ji e pediu dinheiro emprestado, perguntando se ele queria enviar mísseis para sua deusa, e o cara respondeu, lamentando que não tinha grana nem para um simples Dozirac, quanto mais para uma doação de um foguete. O prota, com um sorriso malicioso, percebeu que aquela era uma oportunidade perfeita para gastar dinheiro de uma forma estratégica. Com poucos minutos restantes, agora finalmente era hora de agir. Fogos de artifício digitais foram enviados diretamente para Zou, que surpresa recebeu uma sequência de super arquivos. Zou parecia completamente deslumbrada, quase sem acreditar na atenção que estava recebendo de um doador tão poderoso, e a sua voz vacilava, tomada pela emoção. Enquanto isso, o prota permanecia totalmente focado, sabendo que o tempo estava se esgotando e que as chances de agir diminuíam a cada segundo. Sem hesitar, enviou um poderoso donut da garota, e o gesto, apesar de grandioso, parecia completamente natural para ele. Terry, que acompanhava tudo ao vivo, ficou em um completo estado de choque. Por outro lado, Lan, que sempre apoiava, parecia visivelmente entediado com o desenrolar dos eventos. Atordoado, Lan comentou que os ricos realmente não se enganam, sabem exatamente como conquistar as garotas e escolher as melhores. Por fim, o evento de transmissão chegou ao seu encerramento. Zoe, com um sorriso suave, agradeceu aos espectadores e em especial ao chefe Lan pelo seu apoio generoso. O prota se recostou na cadeira, exausto após gastar 600 mil pilas, sabendo que aquele não era o seu limite, mas gastar tal quantia em apenas 5 minutos e ainda precisar recarregar a conta não era tão simples assim. Enquanto isso, lá no dormitório, um amigo observava a tela com admiração, mostrando que um streamer recém-criado havia alcançado a marca de 1 milhão de assinantes em apenas uma noite. Comentou animado que se a audiência continuasse crescendo naquele ritmo, Zoe logo se tornaria uma estrela da internet de uma forma definitiva. No entanto, a garota balançou a cabeça, mantendo uma expressão séria, como se não tivesse algo certo. Para ela não havia nada de bom em ser escrava da internet, aquilo era como viver de mão estendida. Um dos amigos tentou argumentar, dizendo que talvez o próprio Lan tivesse encontrado a sua transmissão, e só isso já era uma sorte enorme. Aquele era um momento que não poderia ser desperdiçado, e o mesmo amigo sugeriu que era essencial escrever uma mensagem pessoal para agradecer pela doação generosa. De repente, Zoe percebeu algo surpreendente, já era amiga daquele doador muito generoso. Ao observar o avatar dele, notou a imagem de Lee, um cara misterioso conhecido como Sr. Lan. Um dos amigos exclamou empolgado que agora tudo fazia sentido, afinal pessoas ricas costumavam ter esses hobbies estranhos, fingiu ser simples para buscar um amor verdadeiro. No entanto, Xiao resmungou com ceticismo, provavelmente por ter lido romance de amor online em excesso, e ainda assim a senhora não desistiu, respondendo que embora não acreditasse tanto quanto gostaria, talvez fosse possível combinar um encontro com aquele sujeito. Após alguns segundos de reflexão, Xiao assentiu, demonstrando compreender a situação. Ela já havia enviado uma mensagem de agradecimento e além disso convidado para almoçar no dia seguinte, e se conheceriam pessoalmente, e a partir de ali o que será que rolaria? Era preciso descobrir quem de fato era aquele homem. O prota, ao receber uma mensagem, sorriu com uma certa dificuldade. A deusa havia decidido convidá-lo e ele não poderia recusar, mesmo que até naquele momento a sua taxa de simpatia estivesse em apenas 15%. Enquanto isso, a lua já iluminava o setor privado e era tarde da noite, mas ainda havia uma luz acesa em uma das janelas. Lan, com o senho franzido, se voltou para Xiaomou, questionando de onde que havia surgido aquele cara que fez doações tão fabulosas. Xiaomou apenas deu de ombros, refletindo e pensando que aquele havia sido acionado recentemente no WeChat. Também comentou que aquele homem era bastante misterioso, embora alegasse trabalhar como reparador. Desconfiado, Lan suspeitou que aquele sujeito talvez estivesse apenas fingindo ser rico. Imediatamente pediu que Xiaomou enviasse o WeChat até ele para verificar tudo pessoalmente. Enquanto isso, o prota ficou surpreso ao receber um pedido de amizade de um desconhecido. Logo em seguida, recebeu uma mensagem informando que agora tinha acesso a um chat exclusivo reservado apenas para as pessoas realmente ricas. O remetente ainda se ofereceu para ajudá-lo a ingressar no grupo e, encantado com a oportunidade, o prota ficou todo empolgado. Tadinho. Se aquilo fosse realmente a lendária palestra para bilionários, seria uma chance de ouro para expandir as suas conexões. Sem hesitação, respondeu pedindo ao velho que cuidasse bem dele. Naquele exato momento, alguém chamado Sr. Moon informou a todos que já estavam reunidos e que a apresentação estava prestes a ter o seu início. No dia seguinte, o prota chegou a um restaurante de altíssimo padrão, perfeitamente compatível com o status da deusa que ele estava prestes a conhecer. De repente, uma voz familiar soou atrás dele, o que parecia uma estranha coincidência e acabou se revelando um encontro inesperado. Ben Yuan estava por lá por perto, parecia visivelmente irritado e de uma forma abrupta disse a Sess que lidasse com seus próprios problemas. Eles discutiam acaloradamente sobre o fato de ele em vão sempre ter lhe dado um carro. Ben Yuan, sem qualquer hesitação, descartou a responsabilidade, afirmando que apenas estava levando e que não tinha nada a ver com aquela situação, saindo em seguida com uma expressão fria e também indiferente. A garota, claramente incapaz de resolver aquele impasse, concluiu que não fazia sentido permanecer ali. No auge do desespero, uma mulher correu atrás dele tentando detê-lo. Foi quando alguém a agarrou pelo braço e a impediu de prosseguir
prosseguir. Era uma mulher visivelmente irritada e pressionada que declarou em um tom firme que ninguém iria a lugar nenhum. Sem rodeios, bateu o capô do carro, exigindo à mesma hora o pagamento imediato de 200 mil libras. O segundo homem que estava próximo alimentou ainda mais a tensão da situação, ressaltando que o culpado parecia nem sequer possuir carteira de motorista e, entre lágrimas, sugeriu que chamassem a polícia, embora orasse para que isso não acontecesse. Ele afirmou que pagaria o valor devido, mas precisava de alguns dias, pois naquele momento não tinha tanto dinheiro. A mulher ferida, entretanto, se recusou a fazer qualquer concessão e, de forma abrupta, ainda deixou claro que não se importava com desculpas. Se ele queria o dinheiro imediatamente, deveria pagar ali agora. Caso contrário, ele simplesmente não seria encontrado no dia seguinte. Xiuming acompanhava a cena com satisfação interna. Aquele momento era uma oportunidade rara de exibir a sua riqueza. Então apareceu e com a maior tranquilidade declarou que pagaria tudo que fosse devido ali, eliminando qualquer necessidade de continuar aquele espetáculo. Porém, o homem ao lado da vítima bufou, se afastando do conflito, afirmando que, não se envolvia em problemas alheios, comentando meio irritado que 200 mil pila não era semente, principalmente se tivesse certeza de que seriam desperdiçados. A mulher congelou, incapaz de pronunciar uma única palavra. Voltou a olhar esperançoso para o prota, quase sem acreditar que ele realmente iria ajudá-la. Percebendo o olhar dela, o prota sorriu, dizendo que se o jovem realmente estava tão seguro de si, deveria deixar que ela pagasse, afinal estava disposta a aceitar o dinheiro. Poucos minutos depois, a quantia foi totalmente transferida e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Não se ouviu uma palavra sequer, um silêncio carregado quase espetacular. O homem ferido, antes imponente, já não parecia tão ameaçador e com um sorriso contido ele reconheceu a generosidade do prota, expressando o desejo de conversar mais a fundo. Se voltando para ele, agradeceu pela ajuda e prometeu devolver o dinheiro em breve. Enquanto isso, a simpatia da mulher pelo prota aumentou em 15%. Ela respondeu que não precisava de agradecimentos, pois aquele encontro fora apenas um acaso, sugerindo que cada um seguisse o seu caminho. Nesse exato momento, Zhao pensou consigo mesma que aquele cara era claramente incomum. Havia algo especial sobre ele que ela definitivamente precisava descobrir mais. O jovem se aproximou dela pedindo desculpas pela demora, explicando que havia se metido em um pequeno probleminha, por isso estava atrasado. Zhou sentiu uma simpatia interna e o homem não era apenas rico, mas também contido, educado, delicado, o que tornava ele especialmente atraente. A simpatia da garota cresceu imediatamente em 10% e ela ficou fascinada. Alegrado internamente, sem fazer quase nada, mas o indicador de simpatia crescia por si só, como se fosse mágica. A senhora agradeceu educadamente pela ajuda prestada no dia anterior e o convidou a se sentir em casa e pedir o que quisesse. O homem assinou com a cabeça, sorrindo, dizendo que não perderia essa oportunidade de jeito nenhum, e em seguida fez um gesto para chamar o garçom e começou a fazer o seu pedido. Assim que o cardápio foi colocado sobre a mesa, o telefone do prota tocou repentinamente, interrompendo seu jantar. O homem pegou o telefone e com uma leve surpresa perguntou quem poderia ser. O fato é que o Sr. Lan estava ligando para o mesmo grupo de bate-papo de pessoas ricas, comentando que na área turística de Vinan havia um hotel decorado com seu nome. O local era excelente, mas ele estava pensando em vendê-lo. Xiuming percebeu imediatamente a oportunidade, pensando que poderia combinar o útil com o agradável, aproveitando a beleza do lugar e ainda conseguiu uma oferta lucrativa. Ele respondeu com entusiasmo, dizendo que como agora eram amigos no bate-papo, ficaria feliz em ajudar a procurar um comprador para o hotel. Lan ficou satisfeito com a resposta, dizendo que enviaria alguém no final de semana para se encontrar e discutir tudo no lugar. Após a conversa, o prota se voltou para sua companheira e com um sorriso encantador a convidou para passar o fim de semana juntos em Vingnan Resort, caso ela não tivesse outros planos. A garota ficou um pouco confusa, a frase soou muito íntima e ela respondeu que ainda não eram tão próximos quanto estava tudo indo rápido demais. O prota, sem perder a confiança, sorriu de uma maneira deslumbrante, explicando que ela havia entendido mal. Ele só queria pedir ajuda a ela, mas ainda estava um pouco cauteloso e a garota olhou para ele com mais atenção. A oferta parecia intrigante e a jovem percebeu mentalmente que a história do pedido de ajuda parecia meio sem sentido. Era claro que ele só queria convidá-la para se divertir, mas fez isso de uma forma tão habilidosa que a simpatia dela aumentou imediatamente em 28%. Sorrindo levemente, ela respondeu que no geral não se opunha. Se o cara realmente precisasse de ajuda, ela poderia conhecê-lo, e enquanto isso, Leonen pensava consigo mesma que embora esse jovem concordasse em ver o hotel, era improvável que comprasse. Pessoas ricas tão impulsivas raramente finalizavam o negócio. Lan perguntou curiosamente a um amigo que de fato uma captura, mesmo que o item tenha sofrido perdas por muito tempo, poderia ser vendido com sucesso usando a reputação. Agora o mercado estava em declínio e se o homem decidisse mesmo comprar, ele seria daqueles que não ligam para dinheiro. Seria uma forma de usar o capital para influenciar e Lan concordou, dizendo que entraria em contato com a secretária para preparar os documentos e depois viria quem estava na sua frente, o dragão ou o verme. Enquanto isso, o casal saiu juntos. Eles pareciam impressionantes aos olhos dos transeuntes que não conseguiam desviar o olhar. A sua garota, com um leve sorriso, comentou que já esperava por isso, e beleza sem maquiagem impressionava, e com o mínimo de esforço ela era completamente deslumbrante. Ela acrescentou que disse isso de coração, perguntando como poderia rejeitar um convite se fosse tão sincero. Zhou investigou a situação por um momento, dizendo que veriam quão sincero
se era o jovem era, e ele então perguntou quando exatamente o motorista mencionado pelo amigo chegaria. O jovem herói respondeu que na realidade o motorista já estava a caminho. O carro estava quase chegando. Alguns minutos depois, logo o sedã preto parou suavemente na calçada. A garota saiu do veículo vestindo um terninho, perguntando se estavam tratando o senhor correto. A praga sentiu e sorriu, confirmando que era isso mesmo. O carro tinha chegado ao endereço correto e a secretária se apresentou como Xiaoye, assistente do senhor, dizendo que em nome dele ela os conduziria diretamente até o complexo Vigiano. O casal entrou no banco de trás do carro, que logo arrancou ganhando uma velocidade impressionante e deixando a sinalização da cidade para trás. Durante o trajeto, Zhou pensou involuntariamente que estariam sendo levados ao lendário complexo Zanda, onde, segundo rumores, se realizavam festas para os herdeiros mais ricos. A imaginação levou a um quadro sombrio com coquetéis fortes e um ambiente melhor não ser pensado. Nesse momento, o cara, percebendo a expressão tensa de Zhou, assinou com a mão na frente do rosto, comentando que já viu um chego. Perguntou o que Zhou estava pensando com tanta profundidade, e o carro entrou em uma ampla calçada, parando em frente a um prédio altíssimo com uma fachada de mármore e uma viseira dourada. O hotel parecia verdadeiramente luxuoso. Xiaoye abriu a porta e os convidou a entrar. O Sr. Li estava esperando por Bleve. O proprietário do hotel os recebeu com um sorriso simpático e devastador e tranquilo, apontando para o jovem potencial investidor, que aumentou a curiosidade de todos. Pest não sabia o que queria perder tempo com formalidades e se apresentou diretamente como um homem de negócio, sublinhando a intenção de discutir imediatamente os detalhes da aquisição do complexo. Lan, satisfeito com a franqueza, ofereceu um tour completo pelo lugar, dizendo que uma demonstração visual seria mais eficaz do que qualquer folheto publicitário. O potencial comprador aprovou a ideia e, na esperança de avaliar pessoalmente os detalhes caso isso não demorasse muito. O prédio de 9 andares tinha características impressionantíssimas, como fortalezas, um salão de banquetes no 8º andar e estacionamento subterrâneo. Também tinha uma piscina dupla e um mirante panorâmico da cobertura. Do pé da varanda, Zhou questionou os aspectos relacionados à transação, já que os detalhes sobre a transferência de gestão ainda estavam pouco claros. Shumin explicou que o proprietário estava em busca de um substituto, planejando sair do negócio e considerando a possibilidade de transferir o controle total do lugar. A garota participou do passeio com alegria. A sensação era como se estivessem inspecionando um apartamento para aluguel. Eles estavam pensando em comprar um hotel inteiro e, após concluir o passeio, o jovem perguntou a opinião da colega, querendo saber se o complexo era atrativo o suficiente para investimento sério. A senhora observou que a compra do hotel seria abordada com cautela e as estradas de acesso, por serem movimentadas, poderiam assustar alguns hóspedes. Além disso, as paisagens, embora pitorescas, eram excessivamente monótonas e não ofereciam pontos de atração suficiente para os turistas. O cara ficou internamente alarmado ao perceber o quão firme era o olhar da senhora, com tantas críticas que o negócio corria o risco de ruir, especialmente em um contexto de recessão do mercado. Ele admitiu que o setor estava passando por dificuldades e a ocupação estava em queda. Os rendimentos haviam diminuído e a modernização das infraestruturas exigia um investimento considerável. Lan, que não queria atrasar as negociações, garantiu estar geralmente satisfeito com os termos e pronto para concluir o acordo sem mais demora. Apontou para uma teleconferência onde os documentos já estavam sendo preparados. Bastaria apenas adicionar as assinaturas e a data, e dentro do hotel, o proprietário estendeu uma pasta ao potencial comprador, oferecendo-se para que ele estudasse com atenção as condições de transferência de direitos e de garantias financeiras. O homem analisou os documentos e deu a sua anuência, surpreendendo a todos ao aumentar o preço, elevando de 90 bilhões para uma quantia ainda mais alta, afirmando que o pagamento seria realizado imediatamente. Ao mesmo tempo, deixou claro que não se tornaria um novo proprietário, mas sim um parceiro. Segundo ele, uma mulher elegante e qualificada se sairia muito melhor no papel de dona do complexo. Ficou atordoado, percebendo que estava diante de um tipo raro de milionário, alguém que adquiria bens extremamente caros apenas para impressionar mulheres. Ficou evidente para ele que os recursos daquele jovem eram muito superiores às suas expectativas iniciais. O cara, um tanto desapontado, refletiu que caso tivesse assinado o contrato em seu próprio nome, teria perdido o bônus de reembolso oferecido pelo sistema. No entanto, ao optar por apoiar a garota, surgiu a oportunidade de obter o reembolso máximo. O jovem então observou o projeto hoteleiro concluído no satélite, que refletia claramente as necessidades da família. A garota, surpresa, reagiu de uma forma negativa, considerando aquele gesto excessivo e também incapaz de aceitar um presente de um valor tão alto. Com calma, o jovem explicou que os seus pais haviam sido forçados a elaborar planos operacionais extensos e que aquela burocracia lhe custava um tédio insuportável. Ele pediu ajuda, argumentando que, em vez de se perder em relatórios e métricas de KPIs, a sua experiência e o seu perfil na gestão empresarial o qualificavam perfeitamente para transformar planos e cálculos em ações práticas e efetivas. A garota, ainda chocada com o tamanho da confiança depositada nela, logo viu a sua confusão se transformar em determinação, disposta a aceitar o desafio e também provar o seu valor para aquele cara. Após uma breve pausa, ela concordou, comprometendo-se a administrar o ciclo financeiro, o marketing e a estratégia de desenvolvimento futuro do complexo. O sistema, em resposta, registrou um aumento imediato de 30 pontos de simpatia, o que trouxe ao investidor um retorno sólido e imediato. O homem ficou satisfeito, o dinamismo financeiro aumentou e a onda emocional favorável gerou benefícios mútuos para ambos. Um contrato completo, já elaborado e pronto para ser assinado, repousava sobre a mesa, aguardando apenas as assinaturas dos envolvidos, os notários e o primeiro pagamento bancário. O cara fez uma síntese
síntese do acordo referindo-se a Xiumin e Zhou como verdadeiros benfeitores, prometendo apoio e retribuição pela ajuda recebida. O seu nome possuía um grande peso no mundo empresarial em Yanshen, tornando a sua empresa e uma promessa garantida de proteção sólida e confiável. O novo proprietário expressou gratidão pela assistência recebida, reforçando sua confiança em futuras colaborações, visando assegurar o sucesso no desenvolvimento do hotel. De forma modesta, o cara ainda afirmou que a partir daquele momento assumiria um papel de pilares do empreendimento, transferindo o projeto para as mãos capazes, confiáveis e ambiciosas, e o homem por sua vez admitiu estar em busca de alguém com experiência. A necessidade de conselho sobre carro surgiu uma vez que ele considerava a compra de um novo veículo. Um amigo generoso prontificou-se a ajudá-lo a escolher qualquer modelo de sua frota, a qual já havia rendido excelentes retornos financeiros. O jovem por sua vez decidiu aproveitar essa oportunidade, ciente de que a sua amizade com o empresário influente poderia abrir portas para grandes transações no futuro. Aos olhos de Lena, o jovem investidor parecia ser alguém capaz de tomar decisões sérias e assumir riscos com coragem. A garota, um pouco desconcertada pela magnitude do gesto, tentou recusar, acreditando que aquele presente era exagerado e até mesmo desconfortável. No entanto, o cara insistiu, explicando que após realizar uma transação envolvendo 100 milhões de pares de automóveis, aquele presente era algo pequeno, apenas um símbolo de uma parceria comercial sólida. Antes de se despedirem, as partes chegaram a um acordo informal. O hotel ficaria sob o controle de Zhou e em breve a garota escolheria um carro na garagem de Len. O jovem mencionou que começaria a preparar a estrutura de gestão nos próximos dias, e ela concordou, ressaltando que havia tempo de sobra para resolver os detalhes organizacionais, eu não sei falar isso não. Após a saída, o cara convidou Zhou para um jantar, buscando consolidar a parceria por meio de uma conversa agradável e descontraída, e ela sugeriu um restaurante europeu aconchegante e se ofereceu para conduzir o diálogo em um ambiente mais leve. Em outra parte do restaurante, Suzy e a convidante Van Nussel exibiam-se desfrutando de pratos extremamente caríssimos. O homem se vangloriava do buffet australiano, entregue diretamente por avião, e saboreava cada pedaço com evidente satisfação. Prometeu a Su que na próxima semana mostraria a ela sua herança do outro lado do oceano, na tentativa de impressioná-la ainda mais. Su Xun, surpreendida pela generosidade de Yan Yuan, afirmou que os problemas financeiros da sua família já haviam sido completamente resolvidos. No entanto, o clima de aparente harmonia foi repentinamente rompido. Um soco poderoso acertou em cheio a cabeça do cara, mergulhando o ambiente em um silêncio absoluto e um choque coletivo. O jovem, tomado pela fúria, se levantou imediatamente, encarando o ataque como uma afronta direta à sua honra e ao seu status, e diante da sua explosão de ira, uma mulher se levantou rapidamente tentando contê-lo. Ban Yuan usava o seu carro e o seu dinheiro como ferramenta de entretenimento e ostentação, e ao ser repreendido tentou se acalmar, explicando à esposa que tudo não passava de um mal entendido, negando qualquer problema real. Na tentativa de justificar a sua postura, acabou acusando Su, alegando que fora ela quem o atraiu e impôs os seus próprios desejos. A jovem, no entanto, lembrou com firmeza que foi ele quem demonstrou a obsessão primeiro, perseguindo-a de uma forma insistente e sufocante. Os nervos de Ban Yuan finalmente cederam e ele ergueu a mão e passou a falar de uma forma agressiva. A sua tentativa de se justificar rapidamente se transformou em uma agressão verbal aberta diante de todo mundo que estava ali presente. Exigiu que Su se calasse, acreditando que suas palavras seriam motivos de riso e desprezo, e uma senhora, ao ouvir a provocação, se sentiu profundamente desconfortável. A mulher interveio prontamente, corrigindo a postura de Ban Yuan, alertando de que deveria baixar a mão ou, caso contrário, ultrapassaria todos os limites do aceitável. Su ficou chocado ao descobrir naquele momento que Ban Yuan já possuía outra mulher, alguém que ele havia escondido dela por muito tempo. Yuan, tomado pela fúria, estava prestes a partir para agressão física, e a situação rapidamente escalou para um confronto aberto. De uma forma feroz, o rapaz interveio, apontando com firmeza que era vergonhoso para um homem viver sustentado e ainda assim ter a audácia de levantar a mão contra uma mulher. Irritado, Ban Yuan questionou quem ele pensava que era, lembrando com desprezo que seu oponente não passava de um ex-libertador. Su, surpresa com a aparição repentina do prota, questionou se o destino estava zombando dela. O rapaz, por sua vez, deixou claro que as relações pessoais não estavam em pauta naquele momento, mas a sua indignação aumentou ao ver Ban Yuan insistindo em levantar a mão contra uma mulher. No auge da tensão, o adversário partiu para o ataque físico, ordenando que ninguém interferisse, e a violência se desenrolou de uma forma visível, chocando todo mundo que estava ali. Ban Yuan recuou por alguns segundos sem esperar ser atacado, mas assim acabou sendo atingido por um golpe direto que levou ele ao chão. Ficando de joelhos enquanto se preparava para reagir, sua aflita tentou intervir, esperando que o ferimento não fosse grave e que a situação pudesse até ser controlada. Naquele instante, a simpatia que o sistema registrava em favor do rapaz alcançou um pico de 97%, transformando-se em um apoio quase incondicional. O sistema reconheceu a conquista e imediatamente cobrou 60 mil em dívidas, além de 20 pontos de talento corporal. Ciente de que os bônus estavam ativos, o rapaz decidiu utilizá-los, se preparando para a possibilidade de novos confrontos. O sistema, então, acrescentou 3 ramos de fortalecimento: físico, força e inteligência, cada um com melhorias independentes, e sem hesitar ele escolheu adicionar 10 pontos em físico, 10 em força, e sentindo uma onda poderosa de energia percorrendo seu corpo, como se algo verdadeiramente mágico tivesse acontecendo. Após o fortalecimento, sabia que era sua vez de restaurar a justiça, e com o novo poder concentrado no punho, desferiu um golpe devastador, usando toda a força sobre-humana que acabara de adquirir. Ban Yuan foi literalmente levantado do chão pelo impacto e sendo arremessado e rolando para o lado completamente desorientado. Os espectadores atônitos mal podiam acreditar no que seus olhos testemunhavam. Zhou concluiu sem sombra de dúvidas que aquele rapaz não era apenas um negociador habilidoso
habilidoso, mas também um lutador extraordinário. Como reflexo desse desfecho, a simpatia em relação à garota subiu instantaneamente mais 10 pontos. O cara, satisfeito com o que acontecera, sugeriu mudar de lugar, já que o ambiente ali havia sido completamente corrompido. Sul ficou sozinha à mesa e lágrimas amargas escorriam pelo rosto de Sul. O ressentimento e a dor consumiam sem permitir descanso. O casal deixou o restaurante, se dissolvendo na movimentação frenética de caos, deixando para trás o escândalo e a ilusão destruída de jantar luxuoso. Sul perguntou por que o jovem havia decidido intervir. Geralmente os ricos desprezavam os primeiros e seria normal se alegrar com o fracasso dele. O jovem explicou que o problema não era desprezar ninguém, mas sim um nojo que sentia perturbador ao, razão pela qual interromper a humilhação. Zul refletiu para si mesmo que o Salvador possuía força, elegância, beleza e também muita grana, o que era quase inacreditável. O cara notou o próximo aumento da simpatia e se questionou como conseguira tal efeito sem gastar mais dinheiro, decidindo não se aprofundar mais no romance. Logo o céu se cobriu de escuridão e a lua surgiu, banhando as ruas com o silêncio prateado da noite. Graças ao impulso do sistema, o corpo do jovem adquiriu uma força equivalente a de um atleta que levaria anos para alcançar tal nível. Curioso para saber quanto a sua força realmente havia aumentado, o jovem decidiu testar na prática e ligou para um número conhecido buscando realizar um teste urgente. Do outro lado, Gang atendeu explicando que estava ocupado treinando e não tinha tempo para ficar de papo. O cara observou que ele estava treinando com um adversário qualificado e que isso mostraria a verdadeira relação do seu novo poder com os limites humanos. Ele informou que iria ao salão e discutiria o assunto pessoalmente ou não por telefone. Logo, entrou no complexo esportivo onde um ringue de boxe se erguia no centro da arena. Gang perguntou o que havia acontecido para que o jovem sentisse a necessidade urgente de liberar essa energia reprimida, e o jovem se ofereceu para lutar com qualquer um, garantindo que todos teriam uma visão emocionante do que aconteceria. Gang, com certo desgosto, lembrou que um golpe poderia transformar um amador em deficiente, e considerava a ideia um tanto quanto temerária. Ao saber que o cara estava realmente treinando e pronto para o teste, Gang sugeriu que começasse quebrando uma pera para testar a força. O jovem concordou sem hesitar e foi até isso. Concentrou toda a sua energia no punho e desferiu um golpe, ignorando os avisos para usar luvas. O impacto foi tão forte que quebrou o recorde de potência, alcançando 600, 400 mil. Foi muito além do que o campeão anterior havia conseguido, e Gang ficou chocado, incapaz de acreditar no que via. A cena atraiu outro boxeador que observava com interesse e desconfiança, e o arrogante Khan comentou que o mecanismo deveria estar defeituoso, já que não refletia o poder real do impacto. Khan desafiou o jovem a uma revanche no ringue, certo de que provaria sua superioridade em um duelo honesto. Gang tentou intervir dizendo que o amigo apenas estava se rendendo, mas Khan insistiu em demonstrar a sua força em combate. O cara aceitou o desafio, garantindo a Gang que lutaria e pedindo que ele apenas aproveitasse a luta que se aproximava. O amigo queria alertar o jovem sobre a força de Khan, que passou por treinamento profissional, mas o herói estava certo de que não precisava de um oponente fraco. Ele veio até ali para testar os seus próprios limites. O sinal soou e a batalha finalmente deu início. Khan ficou imediatamente chocado ao ser atingido pelo primeiro golpe esmagador. No segundo seguinte, o cara repetiu o ataque, acertando a mandíbula de Khan e derrubando no ringue. Um novo oponente confiante em sua experiência tentou revidar, mas foi igualmente derrotado, com um único golpe. Outro cara desafiou o prota, jurando restaurar a honra do time, mas também foi nocauteado com um golpe devastador. Gang observou que o amigo estava exagerando, admitindo que o cara havia organizado uma verdadeira comoção no clube. O jovem riu, confirmando a sua posição de Gang, dizendo que o objetivo da visita era testar os seus próprios limites de força. O treinador perplexo não conseguia entender como o mesmo cara que mal conseguia correr uma distância de quilômetro nos anos escolares havia se tornado tão invulnerável. O cara, mantendo o mistério, respondeu de forma curta que o segredo era o seu treinamento que ficaria guardado. Com um leve ressentimento, o Gang percebeu que se o amigo mantinha tudo em segredo, não fazia sentido insistir, e se ofereceu para esquecer as reclamações e tomar um copo. Os dois saíram do clube e encontraram uma garota perto do carro, aparentemente esperando por Gang para passar uma noite juntos. Gang, surpreso, lembrou que havia pedido para que ela o encontrasse diretamente na universidade, não no complexo esportivo. Em vez de palavras, a garota lançou a bolsa sobre ele, declarando que não precisava mais dela. A partir daquele momento, o relacionamento deles chegara ao fim. Gang ficou paralisado sem entender como tudo desabou tão rapidamente. Ela havia aparecido no trabalho, comprado a sacola que desejava dar a ele, mas então explicou friamente que estava há 2 meses esperando para comprar o seu salário e não era suficiente para sustentar aquilo de uma maneira digna. Uma senhora se aproximou, dizendo que já era o fim, sugerindo que se dispersassem em paz e sem prolongar a situação com mais palavras. Entrou no carro, bateu a porta, acelerou e desapareceu nas luzes da tarde. Gang gritou o nome dela desesperadamente, mas Lily já havia sumido na curva, deixando sozinho na calçada fria. Com a sacola abandonada em suas mãos, o cara então se virou, refletindo sobre sua própria experiência recente, quando a garota rejeitou um presente que ele havia lutado para comprar. Lembra? O celularzinho. Tudo por causa da falta de dinheiro. Se lembrou da dor que sentiu quando a garota se afastou dele, trocando ele por um cara que tinha mais dinheiro, que sequer teve a coragem de ficar ao seu lado, apenas observando de longe quando o jovem tentava apunhar o companheiro. O cara comentou que uma mulher desistiu de algo como vício em cigarros não merecia lágrimas, nem a tristeza de Gang que estava sentindo. Gang tentava compreender as palavras, mas o ressentimento sufocava, e ele ficou apenas observando, impotente, a escuridão. O jovem interrompeu a tentativa de explicação, dizendo que se Lily o rejeitasse naquele dia, provavelmente no dia seguinte, ele não conseguiria alcançar o novo nível que tanto almejava. Gang pediu para entender exatamente o que havia sido dito, já que estava perdido, mas o cara, mexendo no telefone, prometeu explicar tudo pela manhã. Naquele momento, enviou uma mensagem aos seus amigos, pedindo apoio para o plano que pretendia colocar em prática no dia seguinte.
acidente. Tudo por causa de um outro amigo. Um carro luxuoso desacelerou perto de um pequeno, porém caro shopping. Apesar da crescente confiança, Gang ainda duvidava do sucesso, pois havia perseguido Lily por 5 anos e não conseguiu impressionar ela, mesmo com presentes caros e tudo mais. O cara lembrou-lhe que não era mais o herói trágico de uma peça escolar, mas sim o Sr. Van, um novo representante da elite empresarial de Hanshen. Gang ainda hesitava, temendo que sua máscara caísse, expondo completamente. O cara, percebendo a sua hesitação, sugeriu que ele deixasse os medos de lado e confiasse no seu plano. Lily deveria aparecer no momento certo e tudo se encaixaria, e poucos minutos depois, vozes femininas começaram a ser ouvidas. A amiga de Lily perguntou de onde ela havia tirado um cupom de desconto e Lily respondeu que havia ganhado na loteria, chamando a situação de sorte incrível, destacando que as chances eram boas. A amiga alertou que estavam falando de um restaurante exclusivo, um clube de altíssimo nível, onde nem mesmo quem tivesse dinheiro conseguiria entrar. Lily, no entanto, insistiu que valia a pena tentar. Nada aconteceria se eles entrassem e verificassem as condições com os próprios olhos. Nesse momento, as meninas notaram um carro luxuoso estacionado. O preço do modelo que viram na internet superava vários milhões. Lily correu para tirar uma foto ao lado do carro, querendo mostrar aos seus seguidores a imagem de um símbolo luxo inacessível. Através do vidro da janela, o cara observou a cena, percebendo que o seu plano estava se encaminhando perfeitamente. Preparando-se para o toque final que causaria uma impressão marcante, ele sussurrou para Xiao que era hora de começar a apresentação. O momento era ideal e pediu que cuidasse de Gang para evitar que ele causasse um distúrbio desnecessário, já que ainda estava meio atordoado. Xiao sorriu sutilmente, confirmando que havia atuado nesses cenários como verdadeiro profissional, garantindo que poderia confiar na sua habilidade. Em seguida, se virou para seu irmão e instruiu ele a atuar como um homem rico e confiante, sem qualquer sinal de insegurança ou coisa do tipo. Gang, ainda envergonhado com a situação, prometeu seguir o plano e tentava se recompor. Saíram pela rua, onde Xiao, admirando a faixa do restaurante, comentou que realmente gostava do lugar e que certamente teria que voltar. Lily, vendo Gang ao lado de uma mulher elegante, um carro luxuoso, ficou completamente confusa. O jovem murmurou algo arrastado e Xiao, empurrando suavemente, lembrou-lhe que ele e aquela senhora estavam lá antes e agora estava com uma nova companhia no carro. Xiao, de uma maneira arrogante, observou que as meninas deveriam sair dali, pois estavam bloqueando o caminho para o carro. A amiga de Lily, surpresa, não conseguia acreditar que aquele carro de luxo realmente pertencia a eles. Xiao, com calma, esclareceu que o carro não era dele, mas sim uma nova aquisição do seu irmão. O veículo brilhava com um brilho de fábrica e o perfeito estado da carroceria era visível. O carro havia chegado da cabana no dia anterior e Lily ainda não conseguia acreditar que Gang, que ela sempre considerara um mendigo, fosse capaz de pagar por um meio de transporte tão luxuoso. Um instante depois, ele anunciou que a situação estava finalmente resolvida. Gang supôs que o carro fosse alugado e que as atrizes contratadas estivessem apenas fazendo parte de um efeito encenado, e Xiao, irritado, rebateu dizendo que por falta de conhecimento seria melhor ler mais sobre o assunto. O carro não era alugado, ele era realmente do seu irmão. Alguns minutos depois, um veículo amarelo brilhante chegou, atraindo imediatamente a atenção da multidão com um seu luxo inesperado. Uma senhora elegante saiu do carro com calma, avançando com confiança. Xiao observou que ao redor a área estava lotada, com pessoas literalmente cercando todos os lados. O cara ficou ligeiramente confuso. A aparição inesperada de um amigo acabou sendo uma surpresa, já que a sua participação não estava planejada na fase inicial do esquema. Uma garota se virou para o brother e, com uma pergunta, apenas balançou a cabeça, indicando que tudo estava sob controle. Lily insistiu, não acreditando no que estava rolando, se questionando há quanto tempo Gang havia gasto para contratar todas aquelas atrizes. Xiao, de maneira abrupta, pediu que ela se calasse, explicando que não entendia como alguém como ele podia chamar a atenção de alguém digno. A amiga de Lily realmente conheceu Xiaomo, uma influenciadora popular online, percebendo que na realidade não eram apenas atrizes principais. Nesse momento, outro grupo de carros chamativos entrou na calçada. Vários homens de terno preto e óculos escuros desceram dos veículos e se aproximaram cumprimentando o homem. A realidade atingiu Lily com força, descobrindo que o seu ex realmente era um diretor importante e apenas fingia ser pobre. Tentando recuperar o que havia perdido, ela se virou para Gang, dizendo que as suas palavras haviam sido uma piada e que ainda amava muito ele. O rapaz se manteve firme, explicando que a sua atitude estava definitivamente tomada e que não havia volta. Ele se virou para Xiao, sinalizando que não havia mais nada a fazer ali, e foi em direção ao carro, ignorando os apelos de Lily, que dizia ser a última chance. Ele apontou que a ordem havia sido violada e mandou segurança trazer as mulheres insistentes para a lounge. E imediatamente, os homens de terno preto cumpriram a ordem e confirmaram que estavam prontos para remover os visitantes indesejados. Enquanto isso, os rapazes se distanciaram do passado e do desconforto. Apesar dos apelos de Lily, Gang desprezou a ideia de uma segunda chance e agradeceu a Xiao pelo apoio. Pedindo um tempo sozinho, o cara, indo até o grupo, ficou surpreso ao saber dessa decisão de seu amigo, mas concordou que ele realmente precisava de um descanso. Xiao aplicou que às vezes uma pessoa precisa de tempo sozinha para processar o que aconteceu e recuperar o equilíbrio. Se lembrando da sua própria experiência, Gang ainda concordou. Às vezes o silêncio e o tempo para refletir eram necessários para entender os sentimentos, e ele então se virou para Xiaomo, questionando por que os streamers estavam ali sem avisar, já que o seu papel não estava no plano inicial. A garota piscou com um sorriso de brincadeira, explicando que o Sr. Lan estava fazendo algo em seu território, e ela sentia que era o seu dever apoiá-lo pessoalmente. Xiao, intrigado, perguntou quem era o Sr. Lan, e o cara, tentando entender a leve emoção, questionou diretamente por que o mesmo desperdiçou tanto dinheiro com outras garotas. Quem era essa senhora elegante, porque sua intervenção foi tão oportuna? O cara explicou que se chamava Xiao, dona de um restaurante, e que fora ela quem havia fornecido o cupom presente pelo qual
agradeceu imediatamente. A jovem acrescentou que para resolver a situação, os hóspedes indesejados deveriam ser afastados com ações práticas e não com palavras vazias. De uma maneira um pouco constrangida, o jovem sugeriu que compensasse a visita de uma maneira inesperada com o jantar. Shaw respondeu que a comida era uma opção secundária e ela já tinha convidado um importante e desejava apresentá-lo. A garota abriu a porta do escritório e convidou o Prota a entrar. Lá, ela o apresentou como um homem, enquanto Nishin observava já visivelmente impaciente. Len, o homem apresentado, lembrou que já estavam em contato com Bichette, expressando a sua esperança de que o cara lembrasse da conversa recente. O jovem respondeu com formalidades que eram desnecessárias e que já estava diante de uma figura proeminente de Hanshin, algo impossível de se esquecer. Lan comentou que as notícias sobre a compra de um hotel peculiar por 100 milhões de dólares já circulavam nos círculos empresariais, causando até um grande alvoroço. O cara, no entanto, rejeitou as fofocas, considerando elas exageradas, e rapidamente questionou qual a relação entre Xiao Mou e Lan. O jovem explicou que o homem era seu namorado e dono da empresa. Ao saber dos planos para ajudar a amiga, Xiao pediu que apoiasse o evento. Lan enfatizou que para um homem do seu nível, aquilo não passava de uma pequena formalidade. Mesmo sem a intervenção direta do jovem, Lan achava que poderia lidar com algo tão simples. O cara então percebeu que havia algo mais por trás da educação e polidez e decidiu esclarecer o que exatamente era esperado dele. O dono da empresa precisava de ajuda e no mês seguinte, o local planejado para um evento popular de entretenimento queria promover Xiao para um prêmio. O jovem avaliou rapidamente que um gasto desses não fazia parte de seus planos e a jovem não era seu objetivo e ele não queria arcar com o custo de um aumento de prejuízo. Após uma breve reflexão, ele aceitou, mas sob uma condição. Ele tinha uma amiga, Sio, que sonhava em ser radialista e queria incluí-la nessa competição. Len, um pouco confuso, ficou em silêncio por alguns momentos, ponderando os riscos e benefícios dessa proposta. O cara acalmou o amigo, explicando que o título de streamer popular ainda seria de Xiao. Ele estava disposto a cobrir as despesas se isso significasse dar uma chance para Xiao. Depois de refletir sobre os argumentos apresentados, ainda concluiu que era mais vantajoso conquistar um aliado do que criar um oponente em potencial.